Fala, seus Jaguara. Te assustou, galinho? Só um pouquinho. Direto aqui com vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando mais um Ubuntu Podcast. Até esqueci o nome do programa, rapaz. Começamos bem. Largando bem. Eu sou o Júlio Rita e, como vocês podem ver, continuo do mesmo jeito, cabelo colorido. E é isso aí, porque meninos também vestem rosa. Estão aqui conosco hoje meu grande parceiro, Fernando Willau. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. Lembrei do Faustão, rapaz. E tu que não tá fazendo nada aí na madrugada, perdidos na noite, não era? Perdidos na noite. Isso aí. Perdido na Band agora. Vamos apresentar também, então. É o querido, né? Eu sou o Rafael Rita. Hoje eu cheguei atrasado. Eu tô com as contas atrasadas. E a menina que eu tô ficando me ligou e falou que a menstruação dela também atrasou. Que barulho. Mas eu quero ser um adianto pra esse programa, tá? Beleza, cara. A gente tá aqui hoje com o nosso convidado, o ilustríssimo Bagé. O Bagé é jornalista, radialista, compositor. 45 anos, Bagé. Na flor da idade. 20 anos de profissão. Passou por Rede Record, Pampa, Band e atualmente está na RBS. Já foi produtor, repórter e comentarista em rádio e TV. Hoje atua como debatedor do programa Bola nas Costas da Rádio Atlântida e sala de redação da Rádio Gaúcha, um dos melhores, se não o melhor programa de esporte desse país. Deus, e tem um filtrinho dele ainda no TikTok que eu uso. Já viu isso aí, velho? Não vi. Deu, viu? Depois eu boto pra nós. Tá filtrinho do Bagé? É. Mas como é que é o filtro do Bagé? Tu fica com a cara do Bagé. Sério? É sério. Que massa. Tu pega a cara do Bagé e falta de opção. Coloca café em cima, filtro do Bagé. E o principal de tudo, né, cara? Gremista, Galo Cinza. Seja bem-vindo, Bagé. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. E sabe que essa situação de meio que de montar um currículo, né? Sei lá, a gente chama no jornalismo um lead, né? Que tu consegue suprimir ali e tentar dar as principais informações. É coisa de quando o cara já vai ficando um pouco mais velho, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês aí, né? Não tinha ainda o contato com o Júlio, mas sei da história dele. É uma história que envolve muita coisa que eu acredito. Eu acho que tem muito a ver com o nome do programa. O Rita virou meu amigo, né? A gente acabou... Eu conheci o Rita pela arte dele. Levei o Rita num programa da Bandeirantes ainda, né? Na época, que era uma resenha que a gente tinha domingo de manhã, que levava jogador, levava artista e tal. A gente acabou ficando muito amigo. Outro dia ainda botei no meu Instagram lá algo que me aconteceu há 5 anos, né? Eu tive um problema de saúde muito sério e foi um grande susto, né? E ali mudou minha vida e tal. E eu coloquei isso lembrando, né? Pô, galera, vamos dar uma olhada aí, de repente dar uma desacelerada. Sacanagem. E só que pareceu para as pessoas que tinha acontecido agora. Então eu passei o dia inteiro recebendo ligação, tá vivo? Mensagem. E uma das mensagens foi do Rita de uma preocupação de parceiro mesmo. E o Fernando não via há algum tempo, mas a gente já teve também... o Fernando foi meu parceiro em vários projetos aí. E, cara, tô à vontade aí pra bater um papo com vocês. E me cortem, porque eu falo pra caramba, então se vocês deixarem, eu vou ficar falando sozinho. Não, mas é isso aí, cara. A gente tá aqui pra escutar a tua história, com certeza, né? Tem que cortar o carboidrato aí, né, rapaz? Lembrando aqui, pessoal, que hoje estão conosco os nossos patrocinadores, a galera que faz esse programa acontecer, que é a Cod We Care, a Montecchio Pizzaria e Tramontana Consórcios. Graças a esses nossos queridos patrocinadores, vocês estão nos vendo aqui. Bagézinho, a gente vai abrir uma rodada de perguntas aí para conhecer um pouquinho mais, até porque, como tu não me conhece direito ainda, a gente tem bastante tempo aqui para se conhecer. E, cara, mas eu conheço o teu trabalho, acho fantástico e eu queria, cara, que tu contasse pra gente como é que tu tá vivendo esse momento da pandemia aí, cara. Eu não sei se o teu problema de saúde foi o mesmo meu, de desacelerar, já que tu falou em desacelerar, porque eu também, cara. Pessoas, acho que como nós, acho que tu tem um perfil parecido com o meu, de ser intenso, fazer tudo, né, no talo, no alto do pico. E tu teve o quê, cara? Foi um problema cardíaco? O que tu teve? Eu tive como é que eu vou usar? Não vou saber usar o termo médico exato, mas é como se fosse quase uma isquemia cerebral.
Uau. Eu tava no ar, na época trabalhava ainda na Rádio Grenal. E, poxa, eu sou um cara que eu articulo bem, eu falo, eu gesticulo, eu procuro o tempo inteiro concatenar as ideias. E principalmente debate esportivo, né? Tem que ter esse improviso, tem que ter o feeling muito do que tu vai colocar já na próxima, Apurado, claro. na próxima frase. O gancho. E eu, em determinado momento, eu tive uma dificuldade de articular. E aquilo, na hora, já eu sou, peraí, tem alguma coisa errada. Tava difícil de falar, tava mais lento. No ar. No ar. E aí te dá um pavor que primeiro... E aí vem a questão do maluco que tá pensando primeiro no trabalho, né? A minha preocupação foi assim, cara, como é que eu vou passar mal? Eu tenho mais 40 minutos de programa. E na época eu tava sozinho, porque aí o produtor só ia colocando entrevistado e tal. E aí eu levei o programa até o final, mas apavorado. Com o lado esquerdo trancando, né? É, e aí tu começa já a sentir coisas que tu não sabe se tu tá sentindo, sabe? Putz. Porque parece que daqui a pouco tá te doendo o peito. Não, peraí, eu acho que eu já só tô angustiado com isso, né? Tu somatiza tudo. Somatiza tudo. Tudo vira problema. E aí eu termino o programa, eu chamo um táxi, vou direto pro Hospital Moinhos de Vento. E aí na chegada, pelos sintomas, eu ouço do médico, sabe? Os caras, ele tá tendo uma isquemia cerebral. Aí eu, tipo, poxa. Que loucura, velho. O que eu faço agora? E aí te passa um filme, cara. Eu digo, poxa, eu tô hoje com 45 anos, eu tava com 40. Aí eu digo, pô, e agora, cara? Como é que fica, né? Eu tenho uma família por trás, tem um monte de pessoas. Como é que eu vou trabalhar amanhã? Com certeza. O pensamento é esse, porque tu tá o tempo inteiro funcionando muito, né? Sim. Eu produzo muito, cara. E eu vou falar depois pra vocês por que eu viro compositor, por que eu tenho uma ligação muito forte com o carnaval. As coisas aconteceram na minha vida e eu fui agregando elas. É quase um jogo de Lego, assim. Claro. O projeto sempre cuidou da tua saúde? Ou... Não, cara, aí que tá. Eu a partir dali... eu modifiquei vários hábitos, né? Eu ainda tô num processo também de perder peso, né? Porque tem uma brincadeira que a gente faz. Tu já viu foto de gordo de 80 anos? Exatamente. Eu penso muito nisso. É. Sabe quando eu descobri que eu tava diabético, foi numa situação parecida com a tua, mas foi num dos raros momentos de lazer. Geralmente é susto. Que eu tive. Cara, eu congelei. Simplesmente paralisou meu corpo dentro de um shopping, numa praça de alimentação. Minha filha chamou um enfermeiro, fui pro ambulatório. O cara falou, o senhor é diabético? Eu falei, até onde eu sei, não. Aí mediram o meu HGT, deu NHI, não informava. E aí a médica falou assim, o senhor tá prestes a entrar em coma. O senhor tá virando uma bala de goma. E aí eu falei, não, beleza, se eu fosse, o senhor sairia daqui agora e vai direto pro hospital. E eu falei, antes eu vou passar ali não posso falar o nome da loja, daquela que tem as inhabenta, língua de gato. Comprei a minha última caixinha de chocolate, comi e mudei a minha alimentação. E hoje, ainda bem, consegui controlar isso. Mas é muito importante essa relação com a saúde, que traz a gente até esse momento da pandemia, onde a gente vê que realmente é necessário, né, cara? Tu, por acaso, pegou o Covid? Não. Não pegou? Não peguei. Me cuido muito também por medo, né? De pegar. Mas a pandemia ela é muito maluca. Ela, na verdade, ela devastou a vida de todo mundo de alguma maneira, né? Sim. Todos nós, infelizmente, perdemos alguém muito próximo, né? Ela começou... Eu lembro que em fevereiro de 2020, a pandemia já estava acontecendo no mundo, mas já não tinha explodido no Brasil. E eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu fui a convite de alguns amigos lá participar junto com a minha mulher eu fui para um camarote da Sapucaí, nunca tinha ido, camarote, né? Nunca tinha tido acesso a tudo aquilo e tal. Eu sou maluco pro carnaval. Já tive samba enredo no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Porto Alegre, então sempre fui muito ligado a isso. E aí nós fomos, cara, e eu me apavorei, porque aí tu chega no outro dia para tomar café da manhã no hotel, e quase que só nós falávamos português, né? O Rio e São Paulo são portas do mundo. Eu disse, cara, e quando isso acontecer aqui? E realmente, quando chegou num ponto... o primeiro impacto para mim, eu fiquei 70 dias sem sair de casa. Na época eu trabalhava no Grupo Bandeirantes, fazendo rádio e TV, tudo do celular, o pessoal me levou equipamento, e aí eu tive acesso a uma outra situação, que eu acho que é o grande... Se é que é possível a gente tirar algo positivo de tudo que está acontecendo, é o poder de readaptação que nós precisamos ter. Sim. Né? A partir de agora, a gente tem que se acostumar a higienizar as mãos. Claro. Talvez a gente tenha que ficar muitos anos ainda fazendo vacina periodicamente. Sim. A gente tem que usar máscara. Sim. Quando é que é se imaginar? Vai ter um momento que todo mundo vai ter que usar máscara. Como assim todo mundo? Não, isso vai acontecer lá na Oceania. Não. Sim, a gente vê o japonês usando máscara, né? E achava que era tu achava que o japonês estava doente. Mas aí máscara na testa. Readaptação... Ela me fez, por exemplo, enquanto jornalista,
como eu estava trancado em casa, literalmente, e produzindo o tempo inteiro, eu fui tentar entender outras ferramentas que me ajudaram muito. Aí eu consegui entender várias coisas, rede social, como é que funcionava, valorizar na época meu canal de YouTube, saber que eu consegui identificar, embora já trabalhasse com TV, eu chegava lá, estava todo o circo montado, eu gerava meu conteúdo, dava tchau para a rapaziada e ia embora. Aí em casa eu tive que entender que claridade é diferente de iluminação. Exato. Então não adianta eu abrir uma janela e achar que vai clarear. Não, ele vai estourar minha imagem. Sim. Então eu tenho que fechar o meu estúdio e iluminar esse estúdio. Sim. Então tudo isso eu desenvolvi porque em determinado momento eu precisei ficar trancado dentro de casa, né? Eu não estou dizendo assim, bah, que bênção. Não, cara, a pandemia é terrível. Mas a maneira que ela aconteceu, a partir do momento em que cada pessoa tentou se readaptar a tudo aquilo, eu, por exemplo, utilizei um tempo para entender e agregar mais coisas ao meu trabalho. Então, a pandemia, no início, para mim, ela foi de muito trabalho, assim, de tentar entender mais as coisas, desenvolver mais processos e tal. Vacinou, Bagé? Vacinei, fiz a primeira dose, né? Que bom, cara. Que bom que tomou qual? AstraZeneca? AstraZeneca. A mesma que eu tomei. Aquela que te derruba Derrubou. algumas horas. Derrubou alguns dias. Mas é que diz que ela tem um efeito, eu não sei, não quero cometer uma gafe aqui também e principalmente quero incentivar todo mundo Tem que que está nos vacinar. assistindo agora. Cara, vacina e não é vacinar a primeira dose, é vacinar a primeira e a segunda dose, se tiver a terceira, se tiver a quarta, se tiver que vacinar todos os anos, porque a partir disso é que a gente vai conseguir voltar à nossa rotina, à nossa vida E sem normal. escolher a vacina, né? Exatamente, vacina cara. boa, vacina do braço, Não, né? é isso aí, Eu exatamente. tive muito, eu acompanhei muito isso. Eu fui fazer a minha primeira dose no posto de saúde, no Centro de Saúde Modelo, né, aqui em Porto Alegre. E, cara, é surreal a maneira que os profissionais de saúde se dedicam. Os caras estão ali cansados há várias horas. Eles estão Sorriso lidando. no rosto. Outra, eles estão numa linha de frente, porque tu tá chegando para vacinar, tu pode estar contaminado passando pro cara. Exato. E eu ouvi cada debate, discurso. Bah, mas Não, eu só idiotice, tomo né, se for. cara? Aí teve uma hora que eu brinquei assim: ó, pode dar qualquer uma aí. Se fizeram agora ali no fundo de quintal é vacina, vai me fazer bem. Ah, não, mas que o percentual. Ele tem um percentual de 5% para mim, me dá, porque eu tô com 0%, então me dá os 5%. Exatamente. Sabe? Acho que não é. Se criou uma situação muito complicada de polarizar a discussão de vacina. Eu respeito a opinião de todo mundo. Daqui a pouco, cara, tem pessoas, né, que. Cara, eu sou contra a vacina. A gente ouve muito isso. Cara, mas não vai pra internet, não grava isso, Não, porque mas tu tá atacando outras pessoas. Exatamente, Aí o Tati. cara tá na dúvida. Pô, como é que tu vai ter na dúvida de algo que possa te fazer bem, cara? Mas e não é só tu. Sou eu e todos vocês aqui. Né? Eu não tô fazendo bem só pra mim, eu tô protegendo quem tá perto de mim também. E viral é a gente tá vacina. na geração, a gente tá numa geração aí, 30, 40, 50, 20 anos, né? Quem de nós não foi só batizado em posto de saúde? É verdade. E quem é que chegava lá e perguntava assim, ó, eu tenho 6 anos, eu tenho que tomar tetra não sei o que lá. De onde é que é? Ninguém perguntava Ninguém nada. perguntava, cara. Então, assim, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tem N laboratórios desenvolvendo resultados, né? E quer dizer assim, se chegou dentro do SUS, se chegou dentro do sistema de saúde, é porque funciona. Toma até corote, Mas é não vai porque querer é tomar vacina? As coisas mudam também, né? Porque as coisas mudam tanto na minha época, tipo, eu não perguntava nem se ia doer, né? Não, nem se ia doer. O cara, e hoje tem todo um cuidado, obviamente, porque, né, por toda Não, a hoje condição é. que a gente tem, É que desenvolvimento. tu é do tempo do mertiolate, né? É, isso que não, eu nessa digo. época. Mas o cara tomava Lá eu mertiolate, o cara tomava vacina com uma pistola O lá, que cara o cara to- dava no Linha, cara é. e Não passava, falava entrava nada. outro, tomava Flúor na boca no colégio. Se tu perguntasse se ia doer, a mãe pega- falava, vai agora que tu vai tá tomar tudo duas. aí, cara. Sabe Quem o que morreu de sarampo? Mercúrio cromo dentro do corpo do cara aqui, ó. Sabe o que derretendo. apavora? Hoje as pessoas se vacinam dançando o TikTok. O velho, primeiro momento da pandemia, né, com mais força no Brasil, e eu lembro muito disso porque tanto se pedia clássico Grenal, né, de Libertadores. Aí teve um Grenal de Libertadores dia 13 de março, uma quinta-feira. Aliás, dia 12 de março, que era sexta-feira 13, depois lembro bem disso. Dia 12 de março, quinta-feira, Grenal. E ali já tava o pavor da pandemia, a arena lotada, todo mundo assustado, tanto que depois teve uma rodada a mais de Campeonato Gaúcho no domingo. Parou, né? E parou geral. E aí os presidentes na época do Inter, o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo Bolzan Júnior, que tinham participado de um jantar antes do Grenal das Américas, positivaram para a Covid. E aí começou aquele pavor todo, que daí começou a bater na porta, né? É. Opa, peraí, será que nós tivemos ali entre 60 mil pessoas na arena? Será que ninguém vai contaminar? E aí, nesse primeiro momento das transmissões, em que as redações fecham completamente, fica todo mundo em casa,
Então, o pessoal do esporte, que é o meu caso, também era deslocado para fazer o jornalismo e editoria geral, porque caem os programas, não tem futebol acontecendo, Sim. e tem que se falar de pandemia, tem que se falar de vacina, de cuidado médico e tudo mais. Então, todos os cientistas, especialistas que nós entrevistávamos, e quando se falava assim, tá, mas e a previsão para uma vacina? Isso, olha, se nós considerarmos aí num aspecto extremamente otimista, em 5, 6 anos uma vacina. Isso era assustador, cara. Exatamente. E aí, em 1 ano e meio, nós já estamos vacinando, né? Então, pô, hoje a Eurocopa... tu olha o Poderíamos jogo, estar vacinados há mais tempo, né? Muito. Eu faço tudo A errado. Eurocopa, a galera tem 40, 50 mil pessoas no estádio. Estados Unidos, tu não precisa usar mais máscara. A Exatamente. Itália já dispensou o uso de máscara também. Dá pra acreditar que no Brasil ou não dá pra... A gente tem que acreditar, né? Tem que- não mas tem outra o Brasil É o alternativa, país do né? futuro? É. Não tem Desde outra 60 alternativa. Eu só né, me cara? fui, alguma eu fui coisa. pra morar em Floripa em outubro, achando que, não, dezembro acabou. Mas Ah, não, mas nós tínhamos essa ideia. Que, Todo né? mundo tinha. Em, sei lá, em Graças a 3 Deus, meses não ia sou acabar. Só eu que sou Ah, mas retardado. que coisa de então. playboy, tu foi morar em Floripa pra esperar terminar? Ah, ele- Não foi pra esperar. Porque daí eu ia chegar Foi lá e ia... surfar. ele foi Já ia- surfar, cara. ia A gente chegar tá lá, falando já de tá um no cara verão. porque, óculos escuros, essa coisa toda, Que entendeu? é isso, cara. Bagé, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bacana e a gente Ninguém me nota... respeita aqui. E a gente nota muito isso hoje em dia, tá? Eu acho que realmente, eu acho que a pandemia ela veio nos mostrar que tem muita história em cada coisa que a gente fazia no nosso dia a dia e a gente não parava para ver. Então, tudo que a gente fazia de modo automático nos permitiu olhar de maneira manual e a gente enxergar algumas coisas e desenvolver muitas coisas, né? Deste o exemplo da claridade e da iluminação. Mas eu acho também que a pandemia nos trouxe uma dicotomia ainda mais forte na nossa sociedade, tá? Tu é um cara de informação, tu é um cara aí que tem uma ficha corrida do bem no esporte absurda. Sou um cara que sempre te admirei, sempre te ouvi. E tu sempre foi um cara forte nas suas declarações, né? Sempre foi um cara que se impôs com a tua personalidade. Pergunta pra ti. Onde tem espaço para informação com posicionamento hoje? Por que não tinha? E tu enxerga isso como nosso futuro? Cara, eu penso que a rede social... Ô, louco, hein, bicho? Que pergunta. eu tô até tentando processar. eu também. Faz de novo? Não, mas fantástica, Não, fantástica. brincando. Muito Até eu ótimo. também, até É que um gole d'água eu aqui, penso tá? que tem um ponto hoje que ele é muito complicado, que é a questão da rede social. No Brasil, se separa a utilização da rede social no 8 ou no 80. Por que eu não posso ser 40 ou 50? Ou por que eu não posso, em determinado momento, ter uma opinião que eu sou 8 e depois, não é que eu mude a minha opinião, mas mudaram os fatos e eu vou readaptar isso aqui e Avaliar. a partir de hoje eu passo a ser 80. Não, o cara da rede social, para usar um termo um pouco mais direto, ele exige... Porque assim, principalmente para quem lida com opinião, sabe qual é o problema que eu enfrento hoje? Por exemplo, cara, eu tenho 45 anos, eu venho de uma família... Eu fui criado com muita dificuldade. Eu entro na minha faculdade com 26 anos, porque foi quando eu consegui pagar minha faculdade, os meus pais não tinham condição. Pô, eu venho de uma família que... Eu nasci em Bagé, venho para morar numa comunidade, como toda comunidade no Brasil, ela tá cheia de pessoas do bem, mas ela tem o acesso à droga, ela tem o acesso ao convívio com a violência. Tem portas, né? Sabe? Então eu tive um histórico de vida, cara, muito difícil. Aí eu consigo mudar minha vida através do meu trabalho, sabe? Sem depender de ninguém, correndo pra caramba. Mas eu não tenho direito, porque eu sou um jornalista da área do esporte, de me posicionar como um cidadão. Porque a primeira coisa que eu leio é o seguinte, assim, Bajé, fica lá no futebol, que olha, já não é muita coisa lá no futebol, não vem falar de política. E eu acho que isso está tolhindo algumas pessoas. As pessoas, para evitar que arrumem confusão ou que daqui a pouco percam alguns seguidores, o cara não fala de política. Sabe, o cara fala de tudo, ele brinca, ele vai para a área da culinária, ele vai para a área da beleza, ele vai para a área das artes cênicas, mas ele não entra na O cara política. tira o corpo. Ele tira o corpo. Então, quem trabalha hoje nesse front e tem a obrigação de falar de política, ele já sabe que ele vai estar exposto àquilo. E quem não tá, o cara já evita. Sabe, a gente está em debate, eu participo aí, por exemplo, numa sala de redação que tem uma audiência tremenda, o próprio Bola nas Costas. O Bola a gente leva mais na brincadeira. Mas volta e meia, tu tem que falar de algo sério, porque daqui a pouco um dos integrantes perdeu um amigo pela Covid-19. As pessoas, cara, é algo tão surreal o que a gente está vivendo, porque em pouco tempo... Eu tive o pai de um amigo que faleceu há cerca de 2 meses, que o cara venceu um câncer, aí ele teve o câncer de novo, e ele venceu o câncer de novo.
Mas ele morreu de Covid, cara. Puta que Então, de uma hora para outra, a gente vai olhar aquele porta-retrato de família e a gente vai lembrar que aquele cara não tá ali depois de vencer 2 cânceres, cara. E ele caiu para um vírus. Então, nós temos que debater isso. Exatamente. Por que demorou tanto para ter questão de vacina? E aí, quando a gente abre os jornais no Brasil, e aí a gente vem para uma outra polarização, cara. Que é dizer assim, não, o Bagé é comunista. Mas o Bagé é bolsominion. Brother, eu sou um brasileiro que paga imposto. Sou Bagé, que toco toda uma família. Tem pessoas que dependem de mim, sabe? Eu sou provedor ainda da casa da minha mãe. Tem irmãos que dependem de mim, tem uma série de pessoas, mas eu não posso me posicionar. Eu tenho que achar tudo normal. E a desconfiança quando tu diz que tu não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula. O cara, tu tá mentindo. Tu não pode ficar em cima do muro. Tu não pode ficar em cima do muro. Cara, para aí, parceiro. Não existe isso, entendeu? Tem 2 vias. Eu preciso defender qual é o meu partido. É minha família, cara. Não dá pra torcer pra aparecer alguém que preste? Aí tu tem todo o histórico. Cada um de nós sabe o que a gente passou de bem ou de mal para chegar num determinado ponto. Exatamente. E aí tu não consegue falar disso baseado na tua experiência de vida? Porque não, tá falando isso? Não. Sabe o que eu mais ouvi quando eu fui para a RBS? Tem textos, cara, que são surreais. Textos muito bem escritos que os caras me mandaram lá no direct do Instagram, principalmente. Pô, gostava do teu trabalho. Pô, tu é um cara legal, tu não te prende a nada, tu fala o que tem que falar, não sei o quê. Mas agora que tu te vendeu para os comunistas da RBS... Cara, a RBS é o maior grupo de comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a maior gratidão por todos os grupos que eu participei. Mas, poxa... Eu não falo, não, vou sair daqui, vou ir pra... Pois é que tá. Vou aí pra tua casa, tu vai pagar meu salário. Mas eu respondi pro cara, pô, irmão, te peço desculpa. A próxima vez que eu tiver que mudar alguma coisa na minha vida, eu vou te chamar pra perguntar. Então, as pessoas se apropriam da tua vida, entendeu? Da tua opinião. Eu sou do seguinte, cara, o Rita... o Rita tem uma informação diferente, cara, vai lá e usa a tua rede social. Exatamente. Entendeu? Por que eu tenho que entrar na tua pra contrapor aquilo? E esse carimbo que fazem nas pessoas então, nojento, isso é um conflito, né? sabe? Então tu entrou na RBS, tu virou um comunista. Isso é um tu entrou não sei aonde, tu é um fascista. Cara, que coisa chata isso, cara. Que coisa, que dicotomia idiota. No meu meio do futebol, quando eu decido tornar público que eu era torcedor do Grêmio, foi justamente esse pensamento. Cara, por que eu tenho que chegar num restaurante? Eu tô lá num restaurante com a minha mulher, chegava o garçom, pô, Rogério, só entre nós aí, gremista ou colorado. Aí eu dava uma curva no cara, por isso ou por aquilo. Cara, uma das minhas filhas, num aniversário numa comemoração de Dia dos Pais, enquanto as crianças entravam na escolinha vestido com a camisa do Grêmio ou camisa do Inter, meu pai é gremista, meu pai é colorado. A minha filha entrou com um desenho que tinha as 2 camisas. E eu nunca botei isso na cabeça dela. Aí eu pensei, peraí, tem coisa errada aqui, cara. Por que uma criança tem que ter esse impacto? Por que eu tenho que me preocupar se eu vou comprar o meu carro, se ele é azul ou se ele é vermelho? Então, para mim, foi muito natural isso. Só que acontece o seguinte... Filha, se tu não virar gremista, não vai comer hoje. O torcedor do Grêmio, por exemplo, em grande parte, ele acha que eu sou um representante e que eu só tenho que falar maravilhas do Grêmio. Cara, olha o momento que tá meu time, eu não posso dizer que tá tudo bem. Então, quando eu passo a criticar o Renato, o todo-poderoso Renato, que para mim é o maior ídolo da história do Grêmio, mas que como treinador ele merecia críticas... É um momento, né? Ele não tava ali como líder, tava como treinador. Então vai mais uma pancada de ataque. Pô, que isso? Ainda se diz gremista. Cara, eu sou jornalista que resolvi declarar o meu time para tornar isso mais transparente. Então, a gente vive hoje, Fernando... muito essa questão dessa dicotomia maluca, cara. Ou tu é de um lado, ou tu é do outro. E não é tu que escolhe. As pessoas te rotulam e te jogam para um lado ou para o outro. Eu tenho um aqui, ó, pra gente... Todo mundo que sofre com isso, com essa galera que quer se meter na nossa vida, eu tenho a solução. Chega pra essa galera e pergunta assim, ó, tu conhece Nicolau Copérnico? Conhece? Sim, eles vão lembrar, vão falar do Tangos e Tragédias, que era um personagem dele. Nicolaevski. Não, Nicolau Copérnico foi o cara que descobriu que o Sol gira em torno da Terra e não de ti. Toma. Que profundidade. Legal, Toma. Exatamente. Que loucura. Sacou? Aí já era, velho. Aí larga essa galera de mão. Até porque o cara vai te mandar um pega, hein? Esse comentário teu. Mas o cara não vai entender isso. Me dá um peguinho. Exato. Porque ele não tá ali pra entender. Ele não quer entender. É um comunista. Ele tá entrando pra te atingir. Cara, a mesma situação antes da gente ir pro segundo bloco aqui, né? Em que a gente tem esse processo aí, até porque vem uma pergunta cachorreira aí do nosso mascote pro nosso querido Bagé, mas é a mesma situação que nós enfrentamos hoje em não poder torcer para a seleção brasileira.
É verdade. Não dá Se pra sair com a tu camiseta não do pode Brasil. vestir a camiseta do Brasil, porque senão tu é Bolsonaro. Cara, eu vi uma entrevista esses dias do querido amigo Nando Gross falando a respeito do que ele pensa. Cara, eu vou torcer sempre pra seleção brasileira. Eu não consigo não torcer. Minha primeira Copa, eu tenho 37 anos. A primeira Copa que eu acompanhei mesmo foi a de 90 e a segunda de 94, onde o Brasil foi campeão. Eu também gosto de samba, escrevi um samba sobre a seleção brasileira, outra hora eu cantarola aqui pra ti, mas... É tetra! Não, era bem bacana, 58 na Suécia, foi quando a jornada começou. A nossa seleção com Pelé Garrincha no Mundial se tornava campeã. Meu Deus, quanta emoção. Hoje o Bloco do Leão de Ouro vem pra Avenida recordar 62 no Chile, foi maior a emoção. Porque aí nosso Brasil já era bicampeão. E aí, por aí vai. Mas assim, Bagé, aí o Nando falando a respeito disso, de não poder torcer para a seleção brasileira, cara. Eu tenho um carinho pela seleção brasileira. Errado, Copa América, errado. Mais errado ainda no país que mais mata pessoas por 1 milhão de habitantes. Na pandemia, mais errado ainda. Mas eu não vou não torcer. Não tô acompanhando, não tô assistindo, até porque não tenho acompanhado, a não ser o meu time, o Grêmio, que infelizmente também não vem num momento muito bom, mas ok, vamos melhorar. Torcer para a seleção brasileira, cara. Torcer pra seleção é cringe? É cringe? É cringe. Cabelo repartido pro cringe. lado. É cringe, né? É estranho, né? É cringe. É que o próprio processo da seleção brasileira, a seleção brasileira se afastou, de certa forma, também do povo brasileiro, né? Tem uma indolência. Porque na o que coisa tu tem toda. hoje? Tu tem o Neymar, porque nós vivemos... E aí julga, mas aí julga, porque o Neymar é isso, porque o Neymar é aquilo, porque um bom caráter. Mas ele é fora de série, né? Mas É que a geração dos anos monstro do 90, futebol. pra quem acompanha o futebol dos anos 90, eu brinco muito com o Christian, que foi atacante, né, do Grêmio, do Internacional. Porque o Christian foi convocado pra Copa América, que ele era reserva. Eu digo assim, seleção te convocou, tu era reserva, Bagé. A dupla de ataque reserva era eu e Edmundo. Não tinha como tirar Romário e Fenômeno. O Nego Christian. Então, olha Jesus o que Christian. olha o que Christian. nós tínhamos. Mas... Nós tínhamos muita qualidade. Hoje nós temos o Neymar e depois uma turma. Uhum. O Neymar é o diferente. Uma turma? Tá acontecendo não, agora a Eurocopa. Pô, tu assiste um jogo de Eurocopa de qualquer seleção menor, cara, é outro esporte. Tu cai pra trás. É outro esporte que eles Exatamente. praticam em termos cognitivo, inteligência tática, velocidade, Balada. força física. Cara, não dá pra comparar com o que a gente tem aqui. E esse processo da Copa América teve uma série de discussões. Cara, os jogadores, primeiro, que eles não queriam não jogar a Copa América por causa da pandemia. Porque nenhum deles se posicionou. É verdade. O Gabigol, por exemplo, foi encontrado num cassino embaixo de uma mesa escondido, sem máscara no começo da pandemia. Mas no cassino não pega. Qual é o envolvimento que ele tinha? O Neymar jamais se posicionou. Eles queriam, na verdade, férias. Sim. E aí, o que teve o conflito do outro lado? O presidente, que agora está licenciado pela CBF, o Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual, inclusive, ele precisava se agarrar em alguma coisa. E outra, ao realizar a Copa América, vem dinheiro para o cofre da CBF. O que ele faz? Ele vai em busca do presidente Jair Bolsonaro, e o presidente, vendo esse tumulto todo, eu disse, pô, peraí. Vou manter esse cara. Não, e outra, eu trago a Copa América pra cá, vamos falar de seleção brasileira, eu tiro um pouco Claro. do foco O pesado. foco, Então tudo era um grande interesse, sim. inclusive dos jogadores, É um grande que ciclo, queriam né? férias. Não é porque eles estavam, não quero jogar por causa da pandemia. Não, eles queriam férias, porque eles estavam sem férias. Tudo isso, velho, e ninguém fala da perna do Tite, né? Bah. O que aconteceu Que com a perna? aconteceu É com a outra perna? perna, ele comprou outra, não é Eu dele não sei aquela perna. por que ele tem aquele negocinho. Segura pra gente falar agora no segundo perna, bloco, tá. beleza? Porque a gente aproveita e já fala da perna do Roberto Carlos também. Bora lá. Pessoal, aqui, mais uma vez, lembrando dos nossos patrocinadores Tramontana Consórcios, Pizzaria Montec, Code WeCare. Pra quem me conhece aí, sabe que eu toco um projetinho aqui em Porto Alegre chamado Cozinheiros do Bem Food Fighters. E olha que bacana essa ideia O aqui, ó. que é isso aqui, Julião? Isso aqui é um sabonete líquido, cara. Tu Bah. abre a marmita, tá? Eu achei que era comida, eu comi um sabonete, então. Sabonete líquido, tá? A venda desse sabonete será revertida, cada sabonete vendido desse, num prato de comida, com entidades parceiras do Cozinheiros do Bem. Aqui, ó. Bah, Tá pegando cheirinho na bom, câmera velho. aqui. Cheirinho bom, chocolate rosa, cara. E tem também ó. de alecrim. Por isso que eu comi. Alecrim não dourado, percebi. que nem você. Esse é teu, Bagé. O do ladinho aqui na frente é Aqui teu. o teu, Ah, show, na show. frente, Esse na tua teu. frente é Isso. teu, Bagé. E depois entra com a câmera aqui
no QR Code, escolhe a entidade que tu quer fazer o repasse. Nós temos conosco Gastromotiva, do meu querido parceiro Davi Hertz. Temos a Dadivar, do meu querido parceiro Enzo Celulari, também que está conosco. E a Pastoral do Povo da Rua, da maior referência do combate à fome nesse país, Padre Júlio Lancelotti. Então, entra lá no site, tá aparecendo aqui embaixo agora. Entra no site e compra o teu sabonete, porque a partir disso você vai distribuir comida conosco pro Brasil inteiro. Nos próximos 2 anos a gente quer atingir o Brasil inteiro. Beleza, galera? Voltando agora aqui no segundo bloco do Ubuntu Podcast, a gente vai pra pergunta... Mas antes de... Cara, tá do caralho isso aqui, hein? Só que acabaram com a minha raça... O cartunista que fez isso aqui é amigo do Fernando. Ficou bonito. O Fernando tá lindo. Ficou legal, né? O Fernando que pagou, né? Foi o Fernando que pagou. Eu que não consegui minha cota ainda do patrocínio, olha como é que ficou na minha cara. Ele Não, mas te favoreceu, Rafa. Poxa, favoreceu. Eu só identifiquei que era tu pela máscara da tragédia comédia, cara. Que tá bonito o desenho mesmo. Não, mas só o Bagé consegue identificar. Aqui não, é que aqui ele tá comédia e aqui tá tragédia, né? Pode ser. Tá bonito. Tô brincando. Não, mas tá bonito. As minhas olheiras estão maravilhosas. Tem até um Berne ali no... Não, mas o cara que desenhou é muito bom, cara. O cara é bom, a expressão facial, o traço é complicado de fazer. É bom. Não, o cara é fera. Mas a gente agora... tem que saber o nome dele pra fazer as honras, Até pra dar o crédito. Olha, eu tô tentando puxar aqui. Eu na verdade, ele é amigo de um amigo meu. Vincent Ele é Van muito Gogh. bom. Como é que é o nome dele? Vincent. Vincent. Leonardo. Pablo, esse é o Pablo. Escobar. Pablito. Não, Picasso. Ah, tá. Bom, mas agora a gente vai para um visual mais lindo ainda. Confiram a pergunta cachorreira. Fala aí, Musta. Bagé, o que é mais perigoso? A Restinga ou a RBS? Pô, cara. Cara, a RBS é mais perigosa. Porque tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Tem um... Foi bem. A gente vive um... Derrubou, esvaziou a bola. A gente vive um momento de muita fiscalização. E eu sou um cara muito resenha, assim, sabe? A minha maneira... Eu ouvi uma vez de um professor, já falecido, de um curso que eu tava fazendo, Sérgio Reis, não um cantor, né? Ele me disse o seguinte, cara, eu pensei, o que é comunicação pro senhor? Cara, tem várias teorias malucas de comunicação, com várias frases. Tem uma que tu define uma frase. Comunicar é se fazer entender. Exatamente. Então tem pessoas que vão buscar uma linguagem mais rebuscada, com um vocabulário mais puxado e tal. E tem pessoas que vão conseguir atingir o mesmo público de uma maneira mais carismática, mais solta, uma linguagem mais direta. E eu não posso fugir da minha raiz. A minha raiz é popular. A minha raiz é ser criado na Restinga, como lembrou a Rafa. Então, por que eu digo que é mais perigoso a RBS, Rafa? Porque a Restinga, eu tinha total domínio de tudo que estava ao meu alcance. Eu sabia o que era ruim, eu sabia o que era bom, eu sabia o que eu deveria evitar, eu sabia quem eram as pessoas que eu podia confiar. Isso é conviver em comunidade. Só que na comunidade, tu sabe exatamente quem é bom e quem é ruim. E na comunicação, nem sempre tu sabe. E quando tu chega, tu vai aumentando um patamar de reconhecimento da tua carreira, cara, tu desperta inveja, tu desperta ciúme, porque tu lida muito com vaidade. Então, daqui a pouco, eu não tô dizendo que isso aconteça com vocês, tá? Mas vamos supor, eu venho trabalhar aqui. Daqui a pouco eu posso incomodar algum de vocês. Pô, mas peraí, eu já tô tanto tempo, agora o Bagé chegou, os caras só estão falando com ele. Isso é natural do ser humano. Isso é uma insegurança, né? Uma fraqueza que o ser humano tem. Mas eu, tranquilamente, assim, eu sempre respondo usando até essa tua analogia, cara. Cara, eu fui criado na Restinga, velho. Então eu já fui... eu já passei por vários testes, entendeu? Pulei muita peça. Eu não vou me assustar com a maneira que o cara... Eu acho que o grande lance de tu te decepcionar com alguém é porque tu cria uma perspectiva com aquela pessoa. Claro. Então, cara, eu sinceramente, eu tenho... Quando o cara erra, eu sempre penso assim, o ser humano é falho. Ponto. O ser humano é falho. Então, eu não vou me surpreender com o ser humano errando. Agora, eu não posso me permitir criar uma perspectiva tão positiva em cima de uma pessoa. Quem já pisou na lama vira cambalhota no tapete vermelho. Brother. Cara, quem não tem franja se cuida da sobrancelha, velho. Não tem... É assim... não é... Boa, muito boa. É que não é assim...
Tu não pode te apegar numa determinada coisa. É que eu não crio problema, entendeu? Sim. Eu preciso procurar solução. O meu dia a dia da minha infância, da minha adolescência, cara, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu sou filho de um cara que foi jogador de futebol, não é mais, já é falecido meu pai, né? Mas meu pai jogou bola lá nos anos 50. E aí, o futebol não dava dinheiro, ele era marginalizado, né? Em Bagé? Em Bagé, no interior. Meu pai também jogou no Bagé. Meu pai jogou no Guarani de Foi Bagé. jogador também. O meu pai jogou nos dois, no Bagé e Guarani. E o meu pai fundou a Associação Atlética Gente Bem de Bagé, um time que eles jogavam de gravata, borboleta, camisa social, e o goleiro jogava de colete, O teu pai era de Bagé? Meu pai nasceu na Ulha Negra, Pô, tamo junto. Meu pai era da Ulha Negra também. Morou em Bagé. Hoje emancipou. Exatamente, emancipou. Hoje é Nova York. Cara, exatamente. Tem cara que diz que é de Bagé só pra se exibir, né? Mas não, no caso do pai do... Grande Bagé. Grande Bagé. Bagé faz parte da grande Ulha Negra, na real. Né? A capital Depois do mundo é a Ulha Negra. Olha negra. Mas eu até me perdi agora em que ponto que eu tava, mas eu só pego assim essa Tá falando situação. do teu pai, que era jogador de futebol. Aí o meu pai músico também e tal, e tocava muito violão. E então o meu pai viveu uma vida que o meu pai, ele ganha grana, porque ele vira depois um músico tradicionalista de sucesso. Ele ganha grana, mas ele perde grana, porque meu pai sempre foi um boêmio, cara. O meu pai teve vários casamentos, para vocês terem uma ideia. O meu pai teve 17 filhos. Sou eu e mais 16. Eu não conheço todos os meus irmãos. Porque meu pai, ele viajava, ele tinha filho na Argentina, no Uruguai, acho que espalhou pela América do Sul Registrado inteira. 17, Caralho, né? velho. Então o que acontece? Que Só que fermento, hein? quando meu pai fica mais velho, o meu pai tinha perdido grana e tal, e até por tanto casamento, né? Foi Claro, deixando pelo caminho claro. e tal. Então a gente vive uma infância, adolescência assim muito difícil pela dificuldade. Então o meu pai era um cara que já estava doente, sem grana, essa foi a minha infância, e a minha mãe, cara, uma empregada doméstica que era uma leoa para criar os filhos, sabe? De fazer das tripas coração para ter o básico. Então, enquanto e olha o que é difícil, e aí eu entro muito assim na companhia. Eu acho que não é a companhia que te estraga, mas ela pode te estragar. Porque no ambiente que eu fui criado, era muito mais fácil de errado. Exatamente. Muito mais fácil. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar desde cedo para chegar de noite, passar em casa para comer alguma coisa, porque eu não ia ter dinheiro para comer no colégio. E aí, quando eu passava na esquina, principalmente assim, quinta, sexta-feira, que são os dias mais movimentados, toda aquela galera da minha idade, e os caras, a maioria já trabalhava envolvido com tráfico de drogas e tal, enquanto a minha mãe tinha que comprar um par de tênis. Eu sou maluco por tênis hoje, cara. Eu tenho muito tênis na minha casa. Porque eu fiquei com esse complexo. Eu não tinha direito. Exatamente. Então, por exemplo, enquanto a minha mãe tinha que comprar um par de tênis, parcelar em 12 vezes no antigo crediário. Então eu tinha que usar aquele tênis, só aquele tênis, 1 ano. Esses caras na minha rua que ficavam na esquina lá, e aí, claro, as meninas vão ficar onde? Nos malandros, né? O cara tá ali tomando cerveja, fazendo um pagode. Então, esse cara comprava mais de um tênis melhor do que o meu por semana. E eu comprava um para ter o ano inteiro. E aí eu ia lá, com o meu caderno embaixo do braço, quinta e sexta-feira de noite, estudar química, física. E ouvi de vários caras, pra que isso aí vai valer na tua vida? Hoje, quando eu vou visitar minha mãe, que ainda mora na Restinga, eu passo por esses mesmos caras. E eles continuam meus amigos. Dizer que leva um tênis pra ela. Independentemente do caminho que eles tomaram. Exatamente. Mas aí eu olho o que eu consegui fazer da minha vida e o que esses caras conseguiram fazer da deles. Então tem vários amigos que já foram mortos, que foram Sim, baleados, eu ia que dizer estão isso. presos. Quem tá Que vivo tem ainda tem sorte. Cara em cadeira de roda porque trocou tiro com a polícia. Então, essa é a vida, infelizmente, nas grandes comunidades do Brasil. Agora, tu não é obrigado a fazer o que os caras fazem, né? Então, tem todo esse ponto, assim, tu passa por um histórico de vida, cara, que é complicado. Ele te transforma quase que num cara de ferro. Porque tu começa a reagir contra todo mundo. Não tem referência. Até que tu consiga entender lá na frente o porquê que aquilo aconteceu. Mas É um quem, processo- quem planta tâmara, colhe tâmara. Exatamente. Né? Então a Exatamente. gente tem Então- essa questão de imediatismo, da geração, inclusive a geração nova que vem, todos imediatistas, né? Tudo. Então, assim, daqui a pouco o cara olha, o rapaz tá estudando, mas para um pouquinho, o rapaz tá com o mesmo tênis há 1 ano, eu tô trocando tênis toda semana. Pra que eu vou fazer o que ele tá Pra que fazendo? eu vou fazer isso? Cara, mas é imediatismo.
Esse imediatismo que tá nos movendo, isso é bem preocupante. É eu preocupante acho. demais. Porque a galera não tá querendo... Eu sei porque eu tenho filho. Meu filho e a minha filha, se a gente comunicar alguma coisa que ele vai ter benefício logo, ele tá dentro. Eles estão dentro. Se tu falar que o benefício é daqui a pouco, opa, não sei. Se tu falar que o benefício é daqui 2 anos, meu amigo, escolhe outro. Eu tô fora disso aí. Então, assim, o que nós vamos fazer? E isso Como é vem, que nós será que é vamos- do Ah, círculo cara, de amigos, eu acho que é a né, da instantaneidade escola, que a né? gente vive, né? Eu acho que o nosso mundo tá instantâneo. Quer É. dizer, a gente decide coisas a todo instante, a todo momento. A gente Verdade. conversou fora do ar aqui com o Bagé, né? A gente é da época que a 1h15 tinha o Chaves na TV. É. Eu almoçava rápido pra me ver o Chaves antes de ir pro colégio, ou 1 hora, não me lembro que hora era. Nós todos temos Cara, a mesma idade. Hoje os filhos escolhem Que o o horário. Chaves não para. Hoje, de manhã cedo, a minha filha vê Chiquititas no meio da tarde, a hora que ela quiser, porque ela vai entrar no stream e vai acessar. Exato. É. Então, assim, eles são líderes de muitas coisas que antes nós éramos organizados para ter e esperávamos ter. Eles não A esperam mais nada. pesquisa, É uma verdade, pesquisa de velho. trabalho, tu tinha que É, marcar um horário na muito bem biblioteca, Imagina. ir lá É. pegar o livro, às vezes tu levar para casa, às vezes tu tinha que fazer ali. Exato. Hoje qualquer moleque tem acesso às principais bibliotecas do mundo Uhum. a partir de um telefone celular. Exato. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas isso nos trouxe um joio de instantaneidade. Então, assim, o que não é instantâneo talvez não seja relevante. E Cara, Por aí, isso que as meninas estão reclamando, os caras não aguentam 3 minutos, tudo tá virando, né? Aí já são Pode ser. experiências de vida. aí é contigo nesse Não, miojo. foi um negócio que eu li isso aí. Bagé, a música, Bagé. Conta pra nós qual é bom, né? Filho de músico, mas essa tua relação com a música, né? Falou que o teu pai era músico tradicionalista e tu já partiu pra uma vertente do samba. Conta a tua história. Quem é o Bagé na música? Cara, Quem é o Bagé no Spotify? eu ligo muito mais na questão do carnaval, principalmente, porque o carnaval foi um divisor de águas na minha vida. O carnaval, ele me ensinou disciplina. E por que isso? Porque na Restinga, nós tínhamos duas veias de salvação. Um era o futebol amador, futebol da várzea, que toda a molecada jogava. E entre tantos lá, por exemplo, eu me criei com o Paulo César Tinga, meu irmão até hoje e tal. Então a gente viveu muito essa situação. E a outra veia era a questão da escola de samba, o Estado Maior da Restinga. E é muito maneiro porque hoje, por exemplo, eu faço parte da direção da Restinga. Eu consegui voltar e cheguei a voltar lá de 2010 para cá e desenvolver projeto lá. Eu consigo devolver alguma coisa da gratidão que eu tenho da maneira que a escola de samba entrou na minha vida. Claro. Então, por exemplo, várias vezes quando vai se falar carnaval, o cara diz assim, pô, isso aqui tá uma bagunça, parece um carnaval. Cara, se eu tô junto, eu já fico puto, sabe? Porque o carnaval na minha vida, ele foi realmente uma escola, assim como se diz escola de samba. Porque, como eu gostava muito, onde é que nasce isso? Eu olhava o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro e eu comecei a entender o que era o samba enredo. Não é só uma música, ele tá contando uma história. O tema enredo da escola. A escola vai falar sobre o copo de vidro. E aí, se tu prestar atenção na música, ele tá dizendo quem é que inventou o copo de vidro, como é que começou, qual foi o século. Ele te dá uma referência. Então, eu aprendia muita coisa. Principalmente quando falava de geografia. Sabe? Quem foi Marquês de Sapucaí, que é o nome que é dado, né? Batizada a passarela do samba no Rio de Janeiro. E aí tu vai entender quem era o cara. Que era um cara nascido em Minas Gerais, que foi um dos maiores inventores, se não o maior inventor do Brasil. Olha aí. Várias coisas que a gente usa no dia a dia foram criadas pelo... Isso era muito maluco, assim, sabe? Eu digo, cara, esses caras estão me ensinando. E aí eu ligava, por isso que era a escola de samba. Isso, moleque, é o primeiro ano que eu desfilo em Porto Alegre, eu tenho 11 anos, em 87. Legal essa E que é o história. primeiro ano que a Restinga ganha o primeiro título dos 9 que ela tem de grupo especial. Só que pra sair na bateria, né, porque eu era ritmista, tinha um cara lá que exigia boletim. O que tu tocava? Cacheta? O meu preferido é o que hoje os caras chamam de tamborim, na nossa época era cacheta. Cacheta. Né? Tinha o tarol, que hoje os caras chamam de caixa. Repinique. Maracanã. Aí tu divide lá em surdo de primeira, de segunda ou de terceira. Exatamente. Então tu passa por todos os instrumentos. E esse diretor de bateria, e olha que maluco, cara, se vocês, talvez, eu não sei a ligação que vocês têm com o carnaval, mas talvez vocês passem a pensar algumas coisas diferentes a partir disso que eu vou dizer pra vocês agora. O diretor de bateria, na maioria das vezes, é um cara que ele não tem nem o 2º grau completo, o ensino médio. Sim. E ele é um maestro, cara. Tu vai pra um desfile Isso qualquer mestre de bateria, não só os daqui, qualquer lugar. O cara é um maestro. Ele sabe exatamente quando entra o instrumento mais pesado, o instrumento mais leve, quando ele vai dar uma conotação aguda, uma conotação mais grave.
Um cara que praticamente não teve o ensino das classes escolares. Esse cara é um autodidata, esse cara é um artista. Mas ninguém vê a escola de samba assim. Tô botando no corte agora. Bagé diz que escola não serve para nada. Quantas pessoas tu pega, por exemplo... Capa da 0 hora. Quantas pessoas tu pega, Não por vá ao exemplo, colégio. que tem uma ligação direta com... Tem pessoas que dependem do carnaval. A tia que é costureira, ela depende que o carnaval aconteça. Porque a gente vai lá, vai contratar ela E para que ela faça. Então tem uma série de fatores. Então quando eu chego e eu vejo que tem um cara lá que tem uma preocupação, sabe, tu quer sair na escola de samba, beleza, tu tem que mostrar teu boletim. Pô, Interessante. Então essa é a gratidão que eu tenho por lá. Então eu sempre digo que a escola de samba, ela muda a minha vida porque ela me mostrou que era possível tu vencer sendo um cara do bem. Teve um outro dia que eu vi uma postagem, tem duas coisas que me impactam muito do que eu fiz na minha carreira. Eu vi uma entrevista do Thiago Ventura, que em determinado momento ele comenta que ele fez uma foto um dia, que ele tinha comprado uma casa dos sonhos, comprou um carro dos sonhos e ele fez uma foto. E aí um cara da quebrada dele foi lá e colocou alguma coisa, tipo assim, pô, a galera passando trabalho aqui na quebrada e tu esbanjando. Ele, não, cara. Eu tô postando pra mostrar que eu saí da quebrada de vocês e olha o que eu consegui fazer na minha vida. Referência, eu consegui comprar o carro que eu queria, a referência positiva. Porque a referência dentro da comunidade acaba sendo o traficante. Exato. verdade. Porque o traficante tem o carrão, o traficante tem o cordão de ouro. Sabe? Mexe com a Então, vaidade, né? Mexe com a vaidade e com o dinheiro. E parece que o dinheiro é fácil. Só que... Então tu vai querer fazer o quê? Eu quero ser igual o Bagé, que só tem um tênis pra andar o ano inteiro e tá indo de otário estudar de noite? Ou eu quero ser igual esse cara que tá com um carrão da hora, com cordão de ouro e com dinheiro no bolso? Exatamente. A tua referência é invertida. Eu tive essa experiência também de desfilar em escola de samba e... Até convido vocês, se quiserem desfilar, estão convidados a desfilar na Restinga. Ah, não, eu quero ir pra certeza. bateria. Eu desfilo na vida, rapaz. Eu quero ir pra bateria. Não, depois desse desenho aqui, tu vai desfilar nos Smurfs, né? Parece o Gargamel no desenho. Mas eu acho uma coisa muito bacana para nós encerrar essa questão da escola de samba, porque tem a vaidade, né? Tem uma coisa que é a vaidade. Isso é uma coisa muito forte em nós, seres humanos, né? Mas quando tu é da vila, quando tu é de uma comunidade pobre, existe a vaidade, e essa vaidade tu enxerga em muitos exemplos que são negativos. Mas tem uma coisa que a escola de samba te dá, e isso te sustenta pelo ano inteiro, porque samba é uma semana por ano, que é orgulho. Quando eu fui desfilar, e eu não sou um cara identificado com samba, eu sou um cara que gosta de rock, mas eu fui desfilar porque eu queria experiência, né? E eu desfilei na do Inter, como é que é? Ah, Imperadores. Na Imperadores Samba. Samba. Fomos campeão na época, porque o Carnaval não tinha dinheiro nenhum e o Inter tinha dinheiro na época e Acho que a botou uma última grana vez que o federal. Inter Foi em campeão, 2009. 2009, fizemos um Já desfile viu? maravilhoso, Fala que um nós troço somos absurdo. campeão. Mas o que me chamou muito a atenção? Me chamou a atenção exatamente o olhar de orgulho das pessoas. Porque como eu não era dali, eles me mostravam aquilo como se fosse assim, nossa, cara, aqui tá o meu ouro. Exatamente. E aquilo tem uma força psicológica dentro da comunidade que é muito bacana. Cara, Porque é o cara que tá o ano inteiro sendo Exatamente. subjugado e naquele momento chegou um cara que tinha mais posse que ele, o Fernando lá e tal, e o cara diz, não, Fernando, olha aqui, isso aqui que eu faço, vem aqui, esse aqui é o fulano de tal, isso aqui. Cara, o cara tava num orgulho. orgulho. Eu acho E aquilo lindo mexeu isso. muito comigo, sabe? Esse ponto que tu pega é fundamental, porque a Restinga, principalmente como ela está dentro de uma comunidade, sei lá, 100 mil habitantes, ela é tudo. Ela é um ponto turístico, ela é um ponto de cultura, ela é um ponto de lazer, porque daqui a pouco o lazer que o cara tem aí no ensaio da escola de samba. Exato. Mas essa questão do orgulho, toda vez que toca a sirene e tu ultrapassa a linha amarela para começar o desfile, é como se ali tu não tivesse problema nenhum. Incrível. Se tu tem doença, tu esquece. Exato. Se tu tá sem comida na tua casa, tu esquece. Essa é a visão do cara que entra na avenida. Alegria do povo. Então, durante aqueles minutos, tu tá Maior representando... espetáculo da Terra. Tu tá representando a comunidade. E agora quando tá tu no baile ganha... hospital lá. Então, eu só não Agora fiz tá aquele link da tua pergunta. Então, quando eu entendo isso, como eu sempre gostei muito de escrever, já tinha essa veia de um dia trabalhar com jornal e tal, eu comecei a compor. E aí eu começo a me aproximar dos grandes compositores. E aí eu faço parte. Então eu tive samba em muitas escolas aqui de Porto Alegre. Eu tive samba no Rio de Janeiro. Eu tive 2 sambas em São Paulo. Então, com alguns parceiros. E tu começa a disputar, fazer as disputas de samba enredo.
Porque tu ganha um no ano, mas tu perdeu outros 10 Sim, que tu tu participou. produz muita coisa. Claro. Até. Então, eu acho que tem muito dessa realização pessoal, cara. O Ferrugem, quando ele faz, que é um pagodeiro que estourou, né? Sim. Quando o Ferrugem faz o segundo DVD dele, que já tava estouradaço, o pessoal vai fazer um making-off com ele. Aí chega e pergunta pra ele assim, vem cá, sinceramente, tu esperava chegar onde tu chegou? Ele disse, eu tinha certeza que eu ia chegar. Eu precisava ter oportunidade. Exatamente. E eu acho isso muito sou dublê do maneiro, Ferrugem, cara. todo mundo fala que sou Eu parecido acho isso com o muito Ferrugem. maneiro, porque quando tu fala pode parecer soberba. Não, cara, tu sabe da tua capacidade. E aí, essa questão, quando eu volto para fazer parte de projetos sociais, que a gente tem vários hoje lá, principalmente para criança e adolescente, dentro da Restinga, é porque, cara, quando eu vejo aquele moleque chegar ali mal vestido e a gente ter que servir um lanche, e eu sei que no começo alguns vão lá por causa do lanche. Porque ele não vai ter aquele alimento caro. certeza. Então Com a gente certeza. pega ele pelo lanche, mas tu passa a mostrar pro cara que ele precisa ler, que ele precisa entender que é possível tu chegar. Então o cara começa a te pegar como referência. O cara chega lá, pô, Bagé, carro maneiro. Eu disse, irmão, tu vai ter melhor. Por quê? Porque tu tá começando a tua vida. Então Claro. tem uma série de fatores que eles ultrapassam Sim. simplesmente a questão do carnaval. E as pessoas, por vezes, não sabem disso. Claro. Então é muito forte, sabe? A possibilidade que tu tem de impactar e de mudar a vida da pessoa. Se tu salvar um, já tá certo. Quero aproveitar aqui, falando na Restinga, né? E como falou que o Paulo César é teu amigo. Tá com um projeto lá dentro da Paulo escola. César, quero mandar um grande abraço pro nosso querido amigo Paulo César Tinga, do projeto Fome de Aprender, que ele tem na Restinga. Sir Paulo César Tinga. Sir. Cara, Esse cara é Sir. Esse é diferente. Esse cara é Esse diferenciado. cara é diferenciado. É muito diferente. Cara, converso muito com ele a respeito Esse é diferente. desse empreendedorismo social. O Dunga também faz um projeto maravilhoso com a Seleção do Bem. Quero mandar um abraço aí pro Tinga e falar aqui agora, daqui uns Tinga- dias a gente tá numa ação linda juntos. Vamos levar 500 cestas básicas lá pra Restinga O junto Tinga, com ele. hoje, Cozinheiros do inclusive, o ônibus do Fome de Aprender, ele fica lá dentro do pátio da escola de samba. Sim, exatamente. O Tinga no Natal, na ceia de Natal, dia 24 de dezembro, o Tinga é um cara que hoje ele tem condição, graças ao trabalho dele, de passar o Natal com o principal Papai Noel do mundo, se ele quiser. Exatamente. Na noite do dia 24, ele serve sempre almoços. Ele serve almoços Sim. lá de segunda a sábado. Sim. Na noite do dia 24, ele fez uma ceia na hora que todas as famílias que têm posse comemoram o Natal. Ele tava Cara, eu lá. arrepio de lembrar disso. Não, ele é E fantástico. ele tava tava servindo. lá servindo com a mulher dele e os filhos dele. Exatamente. Ele levou a família dele pra praça na frente da escola de samba onde ele se criou pra passar a noite de Natal com pessoas que não teriam a noite São de Natal valores. à meia-noite, cara. Exatamente. Sabe? Ele abriu mão de qualquer outra situação. Mas o que, isso é o, incrível, que é, incrível. o que é vencer na vida, né? Se não entender, porque a gente fica aprendendo. Perfeito. Eu Caralho. vivo esse projeto como a essência da minha vida, entende? O Cozinheiros do Bem, a filantropia. Do que eu vou deixar de herança para os meus filhos, né? O que é o Ubuntu? Para quem não sabe, Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. Falando aqui para vocês agora, direto nessa câmera, que é isso que nós pretendemos trazer para esse podcast. Trazer realidades diferentes para a gente entender dentro do mesmo contexto social, mas cada um dentro da sua bolha. E esse programa serve para furar as bolhas. Cara, é um grande prazer para nós estar contigo hoje aqui, Bagé. Conhecer um pouco da tua história, porque eu também queria entender um pouco disso, né? A tua vida se divide entre o antes e o pós, a tua experiência dentro da comunicação, né? O cara que veio de teve posse, né? Teve uma vida confortável no momento com teu pai, depois foi pra Restinga. Eu já peguei a parte Tu ruim. já né? pegou? Eu também. Eu nem mesma tive minha. esse Tu não conforto. tem, meus irmãos Quando eu nasci tiveram- já tava cara, ruim. eu me identifiquei muito contigo. Bati aqui, ó. Desculpa aí, ó, produção. Cara, me identifiquei muito com a tua história. Porque tive a mesma história de vida. De um pai que teve... Meus irmãos aproveitaram muito. Aí eu peguei a parte ruim, né? Eu peguei a parte ruim. Nasci no Batel, em Curitiba, quando eu tava batendo pé de cusco, pé de cachorro, em São Gabriel. E aí depois a correria da vida me trouxe uma situação privilegiada, melhor. E hoje eu consigo entender isso. Mas porque- isso não te dá um sabor Cara, muito... fantástico, porque esse é o Muito grande... pica.
Esse é o grande valor. Eu Natal e Ano Novo, eu também, cara, tô na rua. Inúmeros, já passei noite de Natal. Eu sei disso, eu acompanho teu trabalho. Correndo, fazendo a correria. E com os meus filhos, com a minha família, porque eu acho que isso é o valor que a gente pode passar. E outra, não vai ser o resto da vida deles que eles vão passar. Sabe que o meu pai faleceu com 70 anos e tal. Meu pai fumava demais e complicou toda a situação dele lá de pulmonar. O meu pai é um cara que não estudou, cara. Mas ele me dizia algumas coisas, assim. E o meu pai tinha uma frase que eu ainda vou tatuar ela, que na verdade ela é longa, assim, mas ela exemplifica muito o que, corpo tem o que eu aprendi pra vida. Tem. Esse não vai ser o problema. Coitado do tatuador, vai sofrer, bichinho. Se cobrar pro neto, tamo ralado. Mas meu pai dizia assim, que o grande legado de um homem não é só o dinheiro que ele pode acumular, mas a quantidade de pessoas que ele consegue impactar com o que ele se propôs a fazer. Exatamente. Entendeu? Porque eu consigo impactar pessoas, cada um de nós aqui consegue impactar pessoas com o nosso trabalho. Esse é o legado que vai ficar. Então, por exemplo, quando dia 10 de março eu faço a minha estreia no Sala de Redação, daqui 50 anos, quando fizer centenário do Sala, o cara pode gostar ou não gostar de mim, mas ele vai lembrar que eu estava na comemoração dos 50 anos. Não é tão simples de chegar lá. Não é fácil chegar lá. Eu cheguei. Por que eu tô dizendo isso? Porque no dia 10 de março, quando eu estreio, e o Pedro Ernesto Tenardim me dá as boas-vindas, eu faço do estúdio, só eu no estúdio da Rádio Gaúcha. Cara, e me veio a memória do meu pai ouvindo o Sala de Redação, discutindo com o rádio. Não, né? E ali eu tô trazendo muita gente. Isso dá samba, Eu tô trazendo a minha mãe, eu tô trazendo os meus irmãos, eu tô trazendo as pessoas que gostam de mim, os meus amigos. Eu tô trazendo toda uma comunidade. E o que eu recebi de recado? Eu descobri que tinha um grupo de WhatsApp lá que os caras discutiam as coisas que as pessoas da Restinga que davam certo na vida. Isso é maneiro demais, cara, porque isso é impacto. Lindo. Não interessa quanto tu ganha. Não, é o impacto. Tu pode andar de ônibus, cara. Exatamente. Tu pode andar de bicicleta. Se tu tá impactando alguém, o cara assim, pô, eu quero fazer o que esse cara faz. Porque esse cara tá fazendo de uma forma digna. E por que são esses exemplos de fazer dificuldade, tornar coisas leves? Como eu fui criado na Restinga, tem um bairro na Zona Sul chamado Ipanema, que é na beira da praia. Sim, onde mora o Tinga. Hoje ele tá um pouquinho mais pra frente. Ele era meu vizinho ali. Ali, também em Ipanema. Pra nós da comunidade, ali era o bairro da burguesia. Por quê? Porque o ônibus lotava e quando chegava ali, o ônibus esvaziava. Sim. Porque as domésticas desciam ali. As faxineiras desciam ali pra trabalhar. Que hoje se chama diarista, né? A minha mãe era uma dessas faxineiras. Então, eu tenho uma memória muito, muito forte e por isso que hoje eu não faço mais pela minha mãe porque não dá, porque tudo que eu pudesse fazer eu faria. Claro. A minha mãe, em determinado momento, ela me pega pela mão num determinado dia porque nós não tínhamos nada para comer em casa. E aí os caras acham que eu vou me assustar com... Eu tinha medo da fome, cara, não de ameaça de internet. Então a minha mãe me pega pelo braço... E vai, cara, eu tenho muito essa memória viva. Eu já passei de carro na frente dessas casas e tô sondando pra ver se essas pessoas ainda são vivas. A minha mãe passa numa rua e tava muito calor, assim, muito calor. Eu devia ter, sei lá, cara, acho que 8, 9 anos. Tava muito quente o dia. E tem uma senhora aguando com uma mangueira um jardim, numa mansão. A minha mãe chega e pede água pra ela. Mas a minha mãe tá pedindo a água da torneira, dali da mangueira. Sim, da mangueira. Dona Dirce, o nome dela. Eu me lembro que essa mulher pega a minha mãe e diz, não, só um pouquinho. Vocês não vão tomar essa água quente aqui? Entra aqui. Ela leva a minha mãe... Eu lembro muito que a gente entra na mansão e eu lembro que tem um piano no meio da sala. Pô, não era qualquer casa, né? Sim, claro. Cara, ela nos dá a opção. Se a gente queria refri, se a gente queria suco, se a gente queria água gelada. A minha mãe, claro, humilde, eles, não, só quer tomar uma água. E aí a minha mãe pergunta pra elas, só não precisa que alguém limpe a casa, faça alguma coisa? Elas, por quê? Ela sabe porque eu não tenho nada pra levar pra casa, esse é meu filho, eu tenho mais um. E eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu não consigo trabalho de carteira assinada, eu preciso trabalhar. Então se a senhora tiver... Naquele dia, ela paga a diária da minha mãe, a minha mãe não precisa trabalhar, ela diz, não, tu começa amanhã, mas tu já vai levar a diária de hoje. E ela enche de sacolas de fruta, de coisas que a gente não tinha acesso. E a gente volta para casa aquele dia. Então, mas o que eu tenho na minha mente é a minha mãe se despindo de qualquer vaidade, pegando um filho pela mão e levando o cara para pedir comida. Começa pedindo água. E eu acredito em coisas assim, para mim, essa dona Dirce, ela foi um anjo. Cara, essa mulher me pegou
essa senhora me pegou e ela começou a me ensinar piano, cara. Ela começou a me tratar como se eu fosse da família. Aí ela tinha uma agência de desfiles de criança e ela fazia eventos na ABB. Ali pertinho. Ali na Zona Sul. Ali pertinho. Ela levava... Coronel Marcos. Aí ela começou a levar a minha mãe pra virar auxiliar de cozinha. Então a minha mãe ganhava um extra naqueles dias. Cara, incrível, assim. Ela não nos conhecia. E ela me apresentava... Esse aqui é o filho da Maria, secretária lá de casa. Ela não chamava a minha mãe de faxineiro ou da minha funcionária. E eu tenho isso muito vivo, cara. Eu convivia com crianças milionárias, porque na época era top demais, hoje ainda é, né? Mas a ABB na época era intocável, era só pra alta casta. Então, eu tenho tanto exemplo de pessoas que tinham mais e que me tratavam como se eu... Não tem como eu reverter isso de uma maneira diferente, sabe? Claro. Porque tu tem tanto exemplo bom, cara. Então, a imagem que eu tenho é a minha mãe. Eu não sei, cara. Graças a Deus eu não passei por isso com as minhas filhas. Mas eu não sei se eu teria essa força. Essa garra. Essa coisa da leoa, sabe? Não. Peraí. Eu tenho como trabalhar. Sim. Então, cara, isso é incrível, assim. Então, toda vez que eu vejo a minha mãe qualquer coisa, e tudo que eu dou pra minha mãe... Natal, vamos trocar a cama. É barato pelo que ela pagou pra ti. É barato e ela me agradece de uma maneira. Sim. E aí eu sempre digo assim, mãe, por favor, né? Só me deu muito mais do que tudo isso. E ela agradece, é aquela coisa, né? Deus te dê em dobro. E a mamãe teve um aneurisma cerebral que ela recuperou 98%. Opa. Só que afetou a memória dela. Então, ela esquece das coisas recentes, assim. Então, eu tô conversando, se eu ficar ali 30 minutos conversando, ela esquece. E eu acabei tornando isso leve, porque eu brinco com ela, né? Tá, já entendi, esqueceu de novo. Então, é quase como se fosse uma criança. Mas toda vez que eu vejo ela, me dá uma força, porque, cara, essa mulher me pegou um dia pela mão e através daquilo ali, através dessa família, eu tive acesso a experiências de vida que, cara, eu não vou arrumar em lugar nenhum e que hoje eu consigo dividir com essas pessoas. Então, quando eu vou lá fazer o projeto social, correr atrás de parceiro, às vezes, é o parceiro, é uma marca de biscoito, Bagé, não tem como colaborar com dinheiro. Cara, me consegue tantos kits, porque vai servir pro lanche da tarde da molecada. Claro. Porque eu tô tirando esse moleque da linha de tiro. Estiver Então, se esse moleque estiver lá vendo que a gente tá fazendo algo positivo e que ele vê que os caras que estão fazendo algo positivo têm um caminho do bem, ele não vai mais olhar pro traficante da mesma forma. Ele vai continuar tendo aquele acesso, mas ele não vai querer ser o que o traficante é. Porque ele sabe que o traficante não vai chegar na idade que eu cheguei, podendo andar tranquilamente. Exatamente. Só que isso precisa ser colocado em prática. Então, esse acesso que a gente tem de poder mostrar, de poder impactar as pessoas, ele precisa ser feito no dia a dia, cara. Porque se tu mudar uma vida... Inspirar, né? Inspirar, né? Que história fantástica. Eu acho que Bagé. isso é muito Ubuntu, né? Eu acho que isso é muito Total. Ubuntu, porque a gente tem uma segregação social. Que o rico é do mal, o pobre é do bem, o pica-pau é bacana, o índio era do mal, o legal era o cowboy, lembra? Sim, tu vira meu inimigo, Pô, né? nos colocaram esse papo É o do aí, bem e do cara. mal. Exato, nos mandaram escolher lado e, na verdade, tu tá contando uma história de pessoas que tinham condições e que Total. foram anjos pra ti. Então, Né? ele Então, assim, podia ter dado, ela podia ter dado água pra minha mãe. E parou deu ali. encerrado ali. Água, não precisa de ninguém pra trabalhar aqui. Deu. Isso é coletivo, cara. Isso é ser bem, é fazer o bem sem olhar a quem e sem Exatamente. saber quem é. Exatamente. Né? É que, sabe o que te E torna... outra, se der errado, também não deixa isso te afetar e segue fazendo Mas bem. o que te Porque torna... tá na tua essência O que te isso. torna uma grande pessoa, cara, tu precisa... Primeiro, caráter é aquilo que tu faz o tempo inteiro. Com certeza. E principalmente quando as pessoas não estão te vendo. Exatamente. Então, caráter tu não pode praticar em horário comercial. Exatamente. Tem que ser o teu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho uma relação, até talvez pela minha raiz, que é o seguinte... hoje, se eu encontrar o Nelson Sirotsky, que é o todo-poderoso da RBS, o principal acionista, o presidente hoje, o Toigo, eu vou dar o mesmo bom dia para eles que eu dou lá na frente quando eu encontro o pessoal da Ruder, que vai medir minha temperatura para que eu acesse. Certeza. O cara do certeza. estacionamento. Porque esse é o grande lance, cara. É tu ficar na resenha com o cara do Uber, com o cara do... Enfim, tu não pode escolher o cara pra falar. coletivo, né? É o coletivo, cara. Porque aquele cara, daqui a pouco, ele tem a mesma ou até mais capacidade que desenvolver o teu trabalho. Só que ele não teve a mesma oportunidade. Exatamente. Eu acho que o grande lance é a oportunidade. Oportunidade. Cara, eu conheço história de pessoas que estão na terceira geração de família que nasceu na rua. Gente que nasceu na rua. Eu conheço uma história de um cara
que é neto de uma pessoa que nasceu no Marinha, no Parque Marinha. Ele vive embaixo do viaduto Dom Pedro I, o Juliano. Ele é neto de morador de rua. Que referência um cara desse tem na vida? Então, oportunidades devem ser dadas para todos. Mas o tempo tu vai todo. encontrar esse cara em algum momento sorrindo. O tempo todo. Não, e hoje a vida dele também já não é... E o acompanhamento que a gente está fazendo com ele, através do Cozinheiros do Bem, com certeza vai permitir para ele que o filho dele não nasça. Mudar a história dele. E eu acho que essa é a grande chave. É mudar, impactar a vida de pessoas o tempo todo. Às vezes numa palavra. Não é, às vezes, é só um prato de comida. Muitas vezes um prato de comida faz a diferença. Porque ninguém levanta de uma calçada para pedir perdão com fome. Né? Então, acho que a base da base é o alimento e depois as oportunidades. Né? É isso aí. É oportunizar, reinserção no mercado de trabalho, é oportunidade de estudo, é oportunidade, seja ela qual for, de trazer essa pessoa para o nosso universo. Alimento é dignidade. Para o nosso universo. Falando em universo, também quero agradecer ao nosso grande parceiro que está chegando aí daqui a pouco, o Edson, do You Japan Gastrobar, que trouxe aí... Chega aí, Edson. Entra aqui no estúdio aqui conosco aí, rapaz. Tamagotchi! Cara, tu achou que a gente não ia servir nada pra ti aqui, que tu ia ficar por aqui sem... Eu já tava achando que o rango tava aqui. Aí descobri que é um... Né? Entra aqui que não tem muito Sabonete protocolo no nosso esquema aí. Esse é o nosso querido Edson, Tio Edson. do You Japan Gastrobar, tá conosco aqui. O que tu trouxe hoje? Fala aqui no microfone aqui, Edson. O que tu trouxe pra gente comer aí? É o normal que a gente serve sempre, né? Takoyaki, que são os bolinhos com recheios de polvo, camarão, etc. Umas batatas crisp. Pô, aquela batata é sensacional. Umas batatas empanadas, marinadas por 2 dias, depois empanadas com tempero japonês. Bolinhos primavera, que são muito sequinhos. Pois, atrás pra mesa aqui, vem cá, entra aí. Aqui no estúdio não tem muita... Panquecas, que são tipo panquecas japonesas. Aí? Hoje eu trouxe de bacon, tá, Júlio? Bah, bem contente fiquei. Fale. Mas tu tem que... Pode falar. Esse é o okonomiyaki. 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 Que Era Coronavac. Não. Okonomiyaki. Não sou Coronavac. Aí, ó. Cara, isso aqui é fantástico. E o que são essas raspas aqui que tem em cima mesmo? Conta do peixe. São lâminas de atum bonito, defumado. Ele leva mais ou menos 6 meses para produção lá no Japão e só tem lá. Tá? Ao preço de mais ou menos $900. Pois eu ia dizer, R$900 o quilo. deve estar no mercado aquele o leilão lá do atum, né? Que tem. Famosíssimo. Galera, agora a gente vai dar um intervalinho aqui para poder alimentar. Que cheiro maravilhoso. Cara, Não, é fantástico. maravilhoso. É maravilhoso. Vou aproveitar para fazer um pequeno intervalinho aqui. E tô salivando, velho. Obrigado, Edson, querido. Vai firme. E a gente volta pra... Cara, sabe qual é que é a história, né? A gente primeiro alimenta pra depois fatiar. Então a gente volta pra uma sabatina de perguntas da nossa Blitz do último bloco. E quem quiser pedir, e o Gastrobar no Instagram e no Facebook e no telefone 32376097. Dale! Falou, Edson. Bora lá, voltamos já. Pede hoje, hein? Hoje. Bora lá, rapaziada, agora pro terceiro e último bloco da nossa sabatina de perguntas com o nosso querido convidado, Bagé. Lembrando que esse programa conta com o patrocínio de COD WeCare, Tramontana Consórcios e Montecchio Pizzaria. Cara, já vou deixar aqui, ó, registrado. Pede a pizza portuguesa da Montecchio. Meu grande parceiro Rodrigo. Ele sabe que eu curto a pizza, velho, e ele me manda uma menor, porque ele sabe que eu gosto de comer pizza portuguesa fria no café da manhã, com um café quente. Bora lá que é blackout, bora! Bom, Bagé, vamos começar essa sabatina de uma vez. Bora! Jair Messias Bolsonaro. Começou bem. Cara, um cara que tá no lugar errado. Se ele tem boas intenções ou más intenções, e pra mim ele tá no lugar errado,
porque foi um cara que ficou, se eu não me engano, 28 anos como deputado federal, e ele não tem nenhum projeto de relevância, então ele não construiu um histórico, e eu penso que ele só chegou à presidência da República justamente pela ausência de outras lideranças, e que provavelmente a gente continue enfrentando isso, né? São ausências de lideranças. Eu fui criado, por exemplo, com um pai que era brisolista, e que eu mesmo, sem entender nada de política na época, eu via as pessoas falando que aquele cara tinha revolucionado a educação no Rio de Janeiro, e eu acho que tudo que pode mudar o mundo, o Brasil principalmente, é a educação. A gente tem exemplo da Coreia do Sul, a gente tem exemplo do Japão, que renasceu, e principalmente a Coreia do Sul, através da educação, e hoje é um polo de tecnologia para o mundo inteiro. Então eu penso o seguinte, que ele não tem um histórico para que ele pudesse chegar à presidência, e eu penso que ele está no lugar errado. Muito bem. Fome. Já passei, mas eu penso que passar fome é o cara que ele vive em vulnerabilidade, né? Eu já tive situação de não ter o que comer em casa, né? Então não dá para dizer que é passar fome. Eu tive medo da fome, é uma coisa diferente. E eu penso que a fome é algo que, se cada um de nós, no momento que fosse pra gente que tem condição de fazer uma refeição digna, se a gente lembrasse da fome, se cada um de nós lembrasse, nós terminaríamos com a fome no mundo. Se cada um de nós lembrasse. Tem muitas pessoas que têm condição de pelo menos oferecer uma refeição por dia para alguém, mas a gente não se preocupa com isso porque esse alguém não tem uma ligação direta com a gente. Tu não enxerga? Tu não enxerga. É como se fosse Invisível. Um invisível. Eu tenho isso para mim. Lembrando que com um quarto da comida que vai pro lixo, nós conseguiríamos acabar com a fome no planeta. É isso aí. Então, se cada um se preocupasse, é que o cara não preocupa. Ele preocupa, eu tô com fome, eu tenho condição de matar minha fome, eu mato a minha fome. Tá resolvido o problema. Igreja. A igreja, eu diferencio muito igreja de religião. Tem pessoas que ligam muito uma coisa a outra. Eu acho que não tá ligado. Eu acho que religião, e respeito as pessoas que não têm religião, mas eu acredito que religião é aquilo que tu acredita, que tu pratica. Isso é uma coisa. A igreja é um local para reunir pessoas que nem sempre têm a melhor das intenções. Não adianta o cara ir lá fazer uma oração, fazer uma reza, acender uma vela e ele praticar o mal quando ele está fora desse templo, né, dessa igreja. Eu penso que tem uma mistura muito grande disso e no Brasil, principalmente, não digo todas, mas a grande maioria ou boa parte das igrejas, ela está muito ligada a comércio. Mercantil, né? Mercantil. Total, Ele né? precisa da grana. Lembrando que religião vem da palavra religare, que significa união, né? Exatamente. União. E o que a gente vê hoje em dia o católico condenando o evangélico condenando o bandido. A minha religião presta, a tua não presta. Tu não fala bem da tua... O ateu, muitas vezes, faz muito mais do que um religioso. Os ensinamentos bíblicos, né? Porque, de certa forma, nós somos ainda dominados pelo catolicismo. Uhum. Os ensinamentos bíblicos, eles sempre falaram daquela pessoa que acredita na religião, que pratica a religião e que explica para os outros como é que funciona aquela religião. Hoje a gente não vive isso. Hoje, por exemplo, a religião de matriz africana humana, ela é marginalizada. É como se tudo se resumisse à magia negra. Uhum. A igreja evangélica, ela ataca a igreja católica. A igreja católica, por sua vez, ataca a igreja evangélica. Então, na verdade, viram uma disputa... Fiéis ou clientes? Fiéis ou clientes, essa é a dúvida. Porque se tu acreditar numa caneta... Ó, eu tenho uma caneta que eu preciso sair de casa com ela no bolso. Isso te faz bem? Segue acreditando nessa caneta. Por isso que aí eu passo a ter a caneta como minha religião, sem uma necessidade que eu tenha que frequentar um templo. Ciência. Fundamental, principalmente no meio que a gente está vivendo, e nada existe ou acontece sem ciência, né? Eu acho que ciência é algo que abrange muito a questão da própria população brasileira hoje, que em determinado momento, ninguém hoje vive sem ciência. Ninguém. Mas, em determinados momentos, pela polarização dos debates que estão acontecendo hoje, a pessoa contesta a ciência, mas daqui a pouco a ciência está salvando alguém da família dela. Mas ela contesta a ciência, ela trabalha contra a ciência, ela agride a ciência, porque hoje nós vivemos muito a questão de uma ideologia que não é a ideologia na acepção da palavra. Porque ideologia é aquilo que tu busca... Tu primeiro tem que entender para depois tu defender uma determinada ideologia. Hoje se defende uma ideologia sem entender o que é que está se defendendo. A gente falou várias vezes aqui da camisa da seleção brasileira, do protesto. Eu chego lá, mas por que protesto?
Eu estava participando em determinado momento de uma palestra que tinha um sociólogo, e ele falando sobre pegar ônibus, não sei o quê. Ele começou a contar coisas que não eram o que eu vivia metade da minha vida usando o ônibus. E eu perguntei para ele, na hora que liberou as perguntas, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor já andou de ônibus? Não, mas eu não preciso de andar de ônibus para falar de ônibus. Nesse caso, acho que o senhor precisa. Porque são situações diferentes. Então é aquilo, é uma ideologia, eu vendo, eu passo, e eu acho que isso muito está ligado à ciência. Nós todos dependemos de ciência. Quem nunca precisou ser atendido num posto médico, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de medicamento, nós estamos falando de tecnologia que facilita a tua vida. Eu não tomo vacina, mas não fico semi-ansiolítico. Entendeu? Nós tivemos a relação disso, nós tivemos um exemplo agora, claro, da Fernanda Venturini, né, que foi capitã da seleção brasileira, medalhista olímpica, falou que não. Que ela foi tomar a vacina e ela fez questão de gravar um vídeo, e isso eu não entendi. Se ela foi tomar a vacina, pra que gravar o vídeo? E aí pra que dizer assim, não, mas eu não quero, eu só vou me vacinar porque eu tenho que viajar. Cara, num país que já enterrou mais de 500 mil de pessoas, que desserviço, primeiro, né? tu fala sobre um processo que nem todo mundo tem acesso. Não, é que eu quero viajar, ou seja, ela já tá num outro padrão. Exato. É só por isso Cara, que eu vou. minha família é uma família sabe? de médicos. O meu tio-avô e meu avô foram catedráticos. Meu tio-avô aplicou a primeira vacina da BCG no Brasil. Olha só. Então, eu cresci acreditando na ciência e acompanhando muito próximo da fé. Ela move a nossa vida. São as duas formas de... Vou aproveitar o embalo, então. Haters. Ah, cara, são engraçados. Eu consegui entender em determinado momento, sabe que eu passei a fazer análise. E uma coisa que eu achava até de vida, assim, não sei se vocês já fizeram, se fazem. Tu entrevista o psicólogo? Eu chego lá e consigo ser entrevistado pelo cara. Mas sabe que, usar um termo bem chulo assim, mas era a percepção que eu tinha. Você fala assim, tem que fazer análise. Cara, que frescura. Eu vou pagar alguém pra eu chegar lá e falar da minha vida pro cara. Não, isso eu falo em casa, falo com a minha mulher, falo com um amigo. Cara, muda a tua vida. Muda a tua vida. Eu lembro de uma conversa com o Paulo Roberto Falcão, que eu comentei isso, ele disse assim, eu já faço há 10 anos. Eu, caramba, eu tô fazendo há menos de um ano e já tô achando maravilhoso. Tá te exibindo? Põe em 10, não, e um cara que... Aí nós vamos entrar naquela falsa percepção. Pô, Falcão não tem problema na vida, né? Tem, cara. Precisa. Todo mundo tem problema. O problema não tá ligado à tua conta bancária, à situação de vida que tu tem, né? Tem a ver com a tua experiência, com a maneira que tu encara as coisas. É no teu íntimo. Né? E mudou muito a minha vida, o fazer análise, até pra entender os haters. Só que eu liguei, eu foda-se. Eu bati aqui e me empolguei. Porque eu hoje, cara, o cara que me ofende, eu não vou mais dialogar com ele. Eu bloqueio. E eu estabeleci isso pra mim. Então, pô, tem tanta gente do bem ali. Depois que eu comecei a tomar processo. Ah, cara, eu bloqueio. Tem coisa assim que não tem cabimento, cara. Deixa eu contar rapidamente pra vocês uma história. Tem um perfil de torcedores, e os meus problemas maiores são torcedores do Grêmio. Não são torcedores do Inter. O cara do Inter vai lá, dá uma zoada. E aí, Bagé, pô, tá zoando meu time, mas eu tenho a lanterna. Isso é legal, cara. Isso é maneiro. Mas quando o cara vem, fala não sei o quê, pô, o cara fala da minha mãe, pô, aí me vem tudo à cabeça. Que isso, cara? Então, eu antes assim, pô, meu... E, cara, deixa eu dizer pra vocês. Cara, gente da polícia, advogados, os caras vêm assim... Aí teve um cara que era um cara do Corpo de Bombeiros de Florianópolis. O cara, pô, se eu te encontro, não sei o quê, eu fui pra resenha com o cara. Pô, irmão, peraí. Pô, tu é um profissional de segurança, cara. Como assim, se tu me encontra? O que tu faria comigo? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, eu já printei a tua conversa aqui, eu tô mandando pro comandante das forças policiais daqui de Santa Catarina. Sim. Aí tu resolve com ele a partir de agora. Aí mudou a conversa. Não, pô, tu viu? Se tu tá com problema, velho, ou tu procura um atendimento, ou tu vai lá e despeja na tua rede social. Só que isso, a gente acaba se acostumando. Eu dou bom dia hoje lá no Twitter, que é a rede mais raivosa, né, por exemplo. Com o Instagram tá tudo bem, agora tá mesclando um pouco, né? Os malucos já estão vindo pra ali, mas o Instagram Sim. O muro das vaidades, era terra pacífica. Boa, terra pacífica. Mas o Twitter, ele é muito raivoso, né? Se eu dou bom dia lá, pode ter certeza que em algum momento nos comentários vai ser bom dia pra ti, que tá feliz porque o Grêmio tá mal. E teve um perfil que eles criaram uma situação, porque eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, né? Então, automaticamente, eu tenho que frequentar todos os ambientes possíveis. E eu assumi o meu gremismo publicamente há cerca de um ano. Então, teve vários eventos que, pelo meu destaque em algumas áreas da crônica,
eu era chamado para receber premiação, reconhecimento de trabalho. E fui em alguns que eram do Internacional. Tem um monte de amigo colorado, é como se... Não tem ninguém do Internacional. E os caras pegaram isso e montaram uma história que, na verdade, eu sempre fui colorado e que eu teria me assumido gremista apenas para ser contratado pela RBS, quando, na verdade, eu me assumi gremista ainda na época da Bandeirantes. Então, mas só que os caras... teoria massa, né? Os caras Walter Mercado. Tá cheio de Walter Mercado. Só que os caras não me marcavam. Eles citavam meu nome, mas não marcavam. Só que esse print chegava ao meu conhecimento. Sim. E aí os caras começaram, dizer que isso era falta de caráter, que eu devia tá recebendo por fora. Os caras começaram a me acusar. Aí tem uma coisa maravilhosa que se chama advogado. Será que estão todos vacinados? Advogado. Aí peguei o doutor Matheus Marques e ele resolveu. E aí depois vem no inquérito. Vem o Bill. E o pedido de desculpa do cara, vira uma cadelinha, velho. Que ridículo. Sabe? Não, porque não era isso. Mas o hater faz parte disso, entendeu? Tá tudo certo. Tem um lado bom problema. Que eles engajam, só que eu bloqueio. Tem um lado bom que eles engajam. Tem um vídeo que tá com 1.300.000 que eu fiz um show de stand-up que eu falei do Flamengo. E a minha piada, eu exalto o Flamengo, mas o clubista, ele é tão cego que ele não percebe, ele não entende a piada. Então ele vai lá me xingar. E acontece isso também, recebi ameaça também, velho. Então tem esse lado bom que engaja. Quando tem ameaça, que eu já recebi, tá? Não, Mera House, teu engajamento não importa como, tu quer engajamento. Não, na real, eu não conhecia, eu descobri assim, né? Legal. Eu descobri assim, na verdade. É o clique. Mas os caras quando tem ameaça... Xingar, eu disse, daí começou a ir bem, daí os caras vinham me xingar e eu ficava, o que eu vou fazer? Eu disse, vai tu, merda. E aí ele veio e respondia, e daí o troço começou a ir. Aumentando. Eu fiquei, vai tu. Mas quando tem ameaça... Quando tem ameaça, já teve 2 casos de ameaça, eu registro um boletim de ocorrência, entendeu? Fui Se eu ameaçado. Encontrar o cara na rua, o cara vem pra cima de mim e tal. Fui ameaçado de morte porque eu tava dando comida pra vagabundo. Eu tenho uma justificativa, Mas, cara, na boa, são boxeadores de teclado. Exatamente. Os caras não fazem. O cara vai te agredir, o perfil dele, ursinho cor-de-rosa. Sabe? Ele criou alguma coisa só pra bater nos caras. Ele não quer usar... Não bota a cara. Se o cara te encontra na rua, na maioria das vezes ele vem pra resenha contigo na boa. Pior que pede foto. Vamos seguindo aqui, tem a última minha aqui palavra pra falar pra gente encerrar. Tu é um cara que eu... na verdade não tem tanta explicação, né? É logo direto a palavra. Humor. Cara, o humor, eu até tô com um projeto legal que a gente tá pra colocar pra rua aí com o Índio Bem e com o Maiquinho Pereira. Uma hora não do mundo, né? Porque ele não é anão, mas ficou ali, né? Pior. E Indião, na verdade aconteceu assim, cara. Eu sempre gostei muito de humor. E eu fiz... a gente fala de tanta coisa, acaba se passando. No meio acho que quando eu tava na 8ª série do ensino fundamental, e olha que maluco isso, tinha uma professora que ela entendeu qual era a dificuldade da rapaziada ali da comunidade, e disse assim, vocês vão terminar o 1º grau, e ela, sabe, hoje eu consigo entender isso. Mas, vocês não estão fodidos, né? Vocês não tem como comemorar a formatura do 1º grau nem nada. Elas vão fazer uma viagem pra Canela e Gramado. Aí todo mundo ficou assim, não, eu entendo, vocês estão pensando no dinheiro. Nós temos 6 meses para ensaiar uma peça. É uma peça Morte e Vida Severina. Ela é do João. É um texto de João Cabral de Melo Neto. Fala sobre os retirantes, né, nordestinos que vêm para São Paulo tentar a vida. Já foi uma peça que passou na própria Rede Globo, com Cláudia Ramalho, Cláudia Raia e tal. E é uma peça toda baseada na linguagem do cordel lá. Ela é toda rimada, né? Então, cara, e me caiu um dos papéis principais da peça. E olha que maluco a visão dessa professora. Ela dava aula, eu estudava no colégio municipal, no CIEM, lá na Restinga. Essa professora dava aula nas principais escolas particulares. Farroupilha, enfim, tudo, Anchieta, Mãe de Deus, tudo que vocês imaginarem das escolas top, ela dava aula. O que ela fez? Nós ensaiamos, ela montou essa equipe de teatro e ela nos vendia para as escolas. Então, nós tínhamos acesso a todas essas escolas em teatros, né? A gente ia para esse teatro com um moleque da nossa idade, numa outra realidade, eles pagavam para nos assistirem. E com aquele dinheiro a gente fez a viagem. Então, quando ela começou a fazer isso, tu começa a gostar daquilo, né? A questão do palco e tal. Claro. Mas aí, cara, entra na outra situação. Eu precisava trabalhar para botar dinheiro em casa. Então, fui trabalhar em tudo que era lugar, restaurante, fiz praticamente tudo. Mas aí entregava jornal. Eu deixei isso de lado. Quando eu consegui ajeitar as coisas e me dar o luxo de poder fazer coisas que eu tinha deixado para trás, eu comecei pela minha linguagem, assim, de sempre ter uma sacada, uma brincadeira e tal. E um dia eu tô conversando com o Zé Vitor Castiel, cara.
E aí o Zé Vitor pega e me diz assim, e isso é um maluco, tá? Caras que tu via pela TV, daqui a pouco os caras viram teus amigos. Sim. Exatamente. E aí a gente tá conversando e ele diz assim, pô, por que não faz stand-up, cara? Eu digo, não, mas como assim, cara? Ele, não, pô, tu tem umas sacadas legais, transforma isso no texto aí. Tu consegue ter 5 minutos de texto? Aí eu naquela, não, consigo muito mais. Não. É, Aí eu disse assim, não, consegue 5, eu só quero 5. Eu disse, por quê? Aí ele deu uma olhada lá, ó, dia tal, faltavam uns 10 dias, tem um show do Nando Viana, que já tá estourado no Teatro São Pedro. Uhum. E tu vai fazer a abertura dele. Já tá com sessão dupla, não sei o quê. E aí eu amarelei. Eu disse assim, pô, cara, show São Pedro, me dá mais uns dias. Vai amarelar? Eu disse, não, me dá mais uns dias. Então tá, mais 5. Te dou 15 dias. Aí eu abro o Com a Corda Toda, do André Damasceno. Fechamento do Porto Verão Alegre. O Teatro Dan Higgs lotado. E aí eu tenho... Primeira vez que eu vou fazer. Depois eu começo a fazer boteco comedy, outras coisas. É uma cachaça, né, Bagé? É uma cachaça. Só que daí eu vou fazer o texto. Eu já tava com o texto ensaiado e tal, mas eu não tinha experiência do palco de muitos anos. Sim. E aí entra a experiência, cara. E, de novo, as pessoas que podem te agregar alguma coisa. Quando eu tô pra entrar no palco, o André Damasceno disse assim, eu tenho uma coisa pra te dizer que eu tava esperando tu entrar no palco pra te dizer. Quando o cara ri, deixa o cara rir. Curte a risada dele. E eu digo, tá, guardei aquilo pra mim. Então, quando eu saio do palco, e, cara, a galera riu, achei aquilo fantástico. No meio, eu já tava, no meio do espetáculo, eu já era o Thiago Ventura, né? Aí, seguinte, quando eu saio, eu digo assim pros caras, foi mal, não consegui fazer os 7 minutos. Aí eu lembro que o Índio Bem falou, Bagé, tu fez 17. Caralho. E eu, cara, me desculpa. Não, foi do caralho. Aí o André Damasceno chega e diz assim, tu entendeu o que eu falei agora? E aí entra a questão da experiência. E realmente, eu tinha 5, 6 minutos em casa, gravando no celular, tá. Olha a experiência desse cara que chegou assim, quando o cara ri, deixa o cara rir. Deixa rir. Quando o cara aplaudir, deixa o cara aplaudir. Então isso me deu uma outra estrutura. Então eu tô retomando agora pra fazer, né? Porque aí veio pandemia e tudo mais. Mas é uma coisa fantástica, Que cara. massa. Eu quero dividir o palco contigo ainda, Bagé. É nóis, tamo junto. Show de bola. Muito bom. Galera, muito bom. fantástico. A gente tá chegando ao fim aqui, mas antes disso eu quero voltar ao nosso ambiente normal para dizer que foi uma honra ter você conosco aqui, Bagé, e a tua história. Grande honra, Bagézito. É uma escola de samba. Espero que um dia se torne Já virou samba enredo? A tua história? Já, cara. Já em 2015, eu fui homenageado por uma escola de samba chamada Deixa Falar, em Alvorada. E foi maneiro demais, cara. Fala pra caralho também, já começou lá. É foi um trocadilho, né? Trocadilho em homenagem. Deixa falar. Foi maneiro demais, cara. Rapidinho assim, tá? Porque eu sei que a gente tá estourado. Eu tô preocupado com o teu horário. Tu pega assim... Aqui não tem ruim. Quando essa escola me procurou, a primeira coisa que eu disse assim, cara, estão de sacanagem. Imagina 6 anos atrás. Sim. Né? Hoje eu teria até um histórico maior. Eles, não, a gente quer contar a tua história. A gente quer contar a história justamente. A gente é uma escola de comunidade, nós queremos contar a história de um cara que saiu de baixo. Que venceu. E foi muito legal, cara, porque eu tive... Pô, tu vem num carro abre alas, que sabe? legal. Parecia um bicheiro do Rio de Janeiro, terno branco e tal. E aí eu consegui que a minha escola de coração, o Estado Maior da Restinga, cedesse algumas alegorias para ajudar a escola. E, cara, veio toda uma ala que eram os meus amigos. Então, caras que se criaram comigo, que trabalhavam comigo, estavam junto ali curtindo tudo isso, né? Minha família junto e tal. Ganharam? Não, cara. Perdeu. A minha preocupação é que o tema não perdesse ponto, né? Mas a gente empatou e acabou perdendo num outro quesito. Pra uma outra escola de samba lá. Quesito beleza? Não, acho que também não foi. Mas foi uma coisa muito maneira, assim, cara. Legal. E tu te sente até meio assim, sabe? Pô, cara, tem tanta gente aí pra homenagear, vamos homenagear. Sabe? Merece. Mas foi uma coisa muito maneira, assim, cara. Muito maneira. Cara, foi uma honra de ter conosco aí. Quem sabe um dia a gente bola um samba pro Cozinheiros do Bem pra contar a história do Cozinheiros do Bem aí. Vão deixar na pauta já isso aí. Deixa ficando aí, ó. Pega no ar aí, galera da Estado Maior da Restinga. Grande Bajazinho. Cara, muito obrigado. E agora vocês confiram o resumo do nosso querido Alex Aham. Valeu! Eu vou te falar uma coisa importante. Seja ágil. Não seja devagar. Nossa, eu tenho uma fumacinha, velho.
ninguém vai gritar ação. Eu tô acostumado ao cinema, a galera fala ação. A galera não é muito ágil aqui. É o seguinte, velho, esse é o segundo, né? Errou! Me lembrei a segunda vez que eu fumei maconha agora, velho. A segunda vez que eu fumei maconha, eu tava num carro, velho. Tava num carro muito louco, velho. Tava muito louco assim num carro, velho. Um Fiesta 97. Um carro não, né? Não dá pra chamar de carro. Um Fiestão, assim, laranja, merda mole, assim, sabe? Sabe aquele Fiestinha, aquele que tem um farolzinho assim, ó? Eu olhei pro farol, assim, me deu uma bad, velho. Me deu uma bad, assim, ó. Velho. Fiquei mal, assim. Aí eu olhei pra trás e vi meu irmão, velho. E eu sou filho único, velho. Pensa numa loucura, velho. Foi muito louco aquele dia. A gente se lembra de algumas coisas, né, velho? Mas o que é que eu vim fazer mesmo? Mas hoje eu tô bem, né, meu? Parei, né? Parei, tô tri bem, graças a Deus. Parei, né? O que eu vim fazer mesmo hoje, velho? Você está nos momentos lúcidos. Não, coitado do Lúcio, velho. Você está nos momentos lúcidos com o Alex Zahran. Sou eu. Pega aí. Bom, hoje teve no nosso programa o nosso amigo Alex Passo Fundo. Alex Venâncio Aires. Alex Zahran. Não, Alex Zahran sou eu, velho. Alex Bagé. Hoje teve no nosso programa Alex Bagé. Vou falar um pouquinho dele pra você que não assistiu. O Bagé é jornalista, radialista, compositor. Ele também é chapeador, chapista e chapado. E também teve uma chapelaria no Chalaça. Ele tem 45 anos, velho, e 20 anos de profissão. O cara fez muita coisa já, velho. O cara fez muita coisa mesmo, assim, ó. Olha só um pouquinho, velho. 45 anos e 20 de profissão. O cara é um vagabundo, né, meu? O cara é um vagabundo, velho, na verdade. Mas já é um vagabundo, velho. Começou a trabalhar até tarde, quanto vários aí na lida aí, começando cedo. Mas tem um negócio que é o seguinte também, né, meu? Por onde o cara passa é sucesso, né, velho? Hoje ele tá na Rádio Atlântida e na Rádio Gaúcha, velho. Tá fazendo sala de redação e o Bola nas Costas. Não respectivamente nessa mesma ordem, né? Mas ele tá fazendo. Ele também é muito identificado com o torcedor gremista, velho. Não sei se vocês sabiam? Muito identificado com o torcedor gremista. O que isso aí prova? Que nem tudo pra onde ele passa também é sucesso, né? Que essa eu me enganei. Aliás, velho, abre teu olho, hein, seu Chirosque? Abre teu olho, hein? Olha o Grêmio como é que tá aí, ó. Ficando subliminar aí. Ele começou a trabalhar aos 20 anos e tem 45 anos de profissão. Não, eu fiz errado, velho. Fiz errado. Abre teu olho, velho. Bom, aí resumindo, aí começou o papo, né? Aí começou o papo. O Júlio falou um monte. Sempre tem uma frasezinha inicial que eles começam. O Júlio começou com a mesma de sempre. Aí veio o Fernando e continuou com aquela ideia dele lá de que a mente quadrada circula ideia redonda. Mas é a segunda vez que ele fala isso. Então quem é que tem uma mente quadrada aí? Não sei. O Rafael largou uma outra frase lá de vagabundo, que era um vagabundo também. Aí começou a pauleira, velho. Aí fechou a pauleira. Fechou a pauleira sanguentada, tudo que é lado aqui, ó. Começou a pauleira, se pegando, com um dente pra lá. Mas ninguém morreu. Graças a Deus, ninguém morreu. Aí o Bagé contou as histórias dele, de vida dele. O cara é guerreiro, gosta de samba também. Não contou do parto, né, velho? Ele não contou do parto. Ele podia ter contado do parto, porque é uma senhora de uma cabeça, né? A mãe dele está viva, graças a Deus, permanece. E, enfim, ele é um cara muito guerreiro, né? Vale muito a pena você assistir. Se não assistiu ainda. Se tu já assistiu, não sei o que tá fazendo aqui, me escutando ainda, né, velho? Mas vai assistir de novo, às vezes a gente esquece algumas coisas, né, velho? Às vezes a gente esquece. Tem um negócio que eu preciso te falar, velho. Eu sou meio de Brasil. Então é isso aí, velho. Esse foi o Papos Lúcidos. Não, Momentos Lúcidos. É Papos Momentos. Peraí que eu tô no meu momento aqui, velho. Esse é o Momentos Lúcidos, com o Alex Zahran. E eu sou o Alex Zahran. Quem é você? Não sei. Vem falar comigo aqui. Arrasta pra cima, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa tudo que é sininho que tu vê. Passou por uma igreja, toca o sininho, velho. E grita na rua, bum, tu, e a gente se vê. É nóis.